que hoje as mídias sociais e basicamente o Instagram, que é a mídia social por excelência, por quê? Por conta das imagens, das fotos, dos reels, né, dos vídeos, e que você vive on time. Você vive lá a viagem junto com o viajante. Claro que teve um papel fundamental e essencial para a divulgação dos destinos e essa distribuição ela aumentou. Agora vamos falar, nós estamos vivendo esse overtourism devido ao aumento hiper significativo de viajantes. Porque também, em função da pandemia, aprendemos muitas coisas, que a vida é curta, que tudo passa muito rápido. Viajar se transformou em algo primordial para as pessoas. Olá, sejam bem-vindos a mais um Rivotalks e essa mulher que vocês acabaram de ver, Jaque Dalal, o fenômeno da curadoria de viagens e também do empreendedorismo. Muito. Depois de 14 anos atuando como psicóloga, Jaque se fundiu a persona agente de viagens e mudou a vida. A vida dela e de um monte de gente que descobriu no serviço da BeHappy Viagens uma oportunidade única de conhecer o mundo de um jeitinho bem especial. Sim, a gente falou sobre mundo, sobre oportunidades, passado, presente, futuro, uma conversa que passa assim, ó, num piscar de olhos, gente, de tão leve que foi. Tão leve que eu já vim o quê? Com o look férias, né? Até de chinelo. Então bora começar esse último Rivotalks de 2024. Essa nossa deliciosa sessão semanal de conversas com o convidado com o apoio das drogarias Pacheco e São Paulo. Você não pode dormir sem essa, né? Jaqueline Dalal Micael, seja bem-vinda ao Rivotalks. Muito obrigada. Nossa, o prazer. Bom, prazer é meu, né? Assim, sou fã. Então, primeiro eu tô aqui como fã, babando, me sentindo muito honrada. Imagina. E muito feliz com o convite. Imagina, a gente só chama quem tem coisas interessantes para dizer. Exatamente. Essa é a linha de corte. Muito obrigada. Já que você é psicóloga de formação, sim, mas há 30 anos você trabalha realizando sonhos de viagem das pessoas. Eu sei que você gosta muito da linha junguiana, né? E o Jung falava que os sonhos são não só a realização dos desejos ocultos, mas também tem uma perspectiva de compensação, de busca pelo equilíbrio, né? Quando você atende um casal ou uma família, você é mais psicóloga ou agente de viagens? Uau, começamos bem já. Bom, na verdade, Gabriel, eu vi, é uma intersecção das duas coisas. E a minha saída da psicologia, né, e chegada no turismo, ela foi uma transição, assim, relativamente lenta. E eu confesso que, assim, os primeiros 10 anos da empresa, quando eu abri a BeHappy, eu não tinha essa intersecção e isso me incomodava muito. Uhum. A nossa empresa tem 28 anos, então os 10 primeiros anos, e naquele momento, 96 a 2006, nesse momento, a gente está falando de uma era pré-histórica, digamos assim, né? Das cavernas, sem internet, né? Uhum. A gente começou sem internet e os produtos eram outros, a forma de criar roteiros era outra, era tudo muito empacotado, era tudo muito pronto. O pacote de viagem. Era o pacote de viagem. Né? Se você pensar daquela época, não temos mais Varig, Transbrasil, VASP, já morreu um monte de, né? Soletur. Então, assim, é verdade, houve uma mudança muito grande e aquele modelo dos 10 primeiros anos me incomodava e eu não sabia muito bem por quê. E durante esses 10 anos eu fui entendendo que eu saí da psicologia, mas a psicologia não saiu de mim. Perfeito. E de alguma forma eu trabalhei nesses 10 anos até conseguir achar, né, uma possibilidade de devolver a psicologia na minha função do dia a dia no meu trabalho. Uhum. De encaixar. Encantar a vida das pessoas, né? E mais do que isso, sabe, Cecília, acho que tem essa coisa do pessoal, da personalização, que a gente está falando dessa coisa que era muito massiva, de pacote, que você encaixava o passageiro no pacote, né? E, então era férias de 7 dias, de domingo a domingo, de sábado a sábado, fretamentos, uma série de coisas. Grupo de viagem, grupos, né? E essa coisa, ela não leva em conta as características
pessoais, né? Que eu acho que é um pouco disso que o mestre Jung fala, né? Totalmente. E aí eu vi a oportunidade de entrar no mercado de lua de mel, que não existia enquanto mercado. Claro, a gente fazia viagens de lua de mel, viagens para famílias. Nessa época a gente atendia corporativo, grupos. Como eu sempre falo, era uma agência genérica mesmo, né? Generalista. E eu, quando avistei a lua de mel, fui experimentar. No comecinho também não sabia muito bem, porque não tinha modelo, porque não tinha histórico, não tinha nada. Nós somos realmente pioneiros. E aí, né, pinto no lixo, né? Com todo respeito. Claro. Porque aí eu entendi Lógico. que eu poderia, sem dúvida nenhuma, usar toda a minha formação, que faz uma diferença muito grande, principalmente na escuta, né? Totalmente. A gente tem um treino de escuta, a observação. Claro, não faço terapia com ninguém, mas a demanda do Você casal... entender, né? É isso. E o não. cliente ser ouvido, né? Sim, eu já vou fazer um disclaimer aqui para vocês. Isso. Essa entrevista é absolutamente enviesada, porque a Jaque organizou a minha lua de mel. Então, Então eu sou uma E pessoa parou que... e ouviu. Totalmente, assim, o processo é realmente muito impressionante como ele é absolutamente personalizado. A mesa de trabalho da Jaque é um grande tablet, né? é Você verdade. chega lá e aí ela fala, para onde vocês querem ir? Tem Aí um- abre tem um um mapa mapa, mundi, ela clica, já pula um hotel, pula um passeio, é uma coisa impressionante. Eu quero falar daqui a pouquinho dessa sua vibe empreendedora, porque Tá. eu acho muito, muito, muito legal a sua bom. capacidade de estar sempre vendo a oportunidade na hora que ela aparece para você. Mas a gente sabe que as coisas não brotam do nada, né? E você teve a oportunidade, como você disse, nessa era pré-histórica, quando tudo era mais difícil e diferente, da sua família, Dona Dirce, seu Bashir, eles pegarem e te darem a oportunidade de viajar muito quando você era jovem. É verdade. E de conhecer o mundo. É verdade. Eu falo que o acesso é a chave do tesouro, né? Claro. Então, assim, eu tive o privilégio, não vou falar nem porque naquela época Era privilégio era mesmo. um privilégio viajar, independente da questão financeira. Quer dizer, a questão financeira era muito importante porque era muito caro, você tinha uma dificuldade de logística, de informação e de acesso, né? E meus pais, eu tive sorte de nascer nesse lar onde eles valorizavam muito, né? E viajar não só... porque naquela época nem era para ticar, né? Fui aqui, fui ali. Não. Não, era para conhecer o mundo, era para ter oportunidades de você abrir a sua visão de mundo, é aquela coisa da janela mesmo, né? Sair daquela janelinha e abrir. E isso, sem dúvida nenhuma, fez uma diferença enorme, né? Esse espírito viajante mora em mim desde que eu me conheço por gente. Sim. E eu nunca imaginei trabalhar com isso. Isso, assim, Aham. também foi uma surpresa muito grande na minha vida. E acho que eu tive também uma coragem de, um determinado momento, acabar fazendo uma transição de carreira, que todo mundo sabe que é complicado, né? Eu estava muito bem como psicóloga. Na verdade, eu não saí da psicologia porque... Desencanto. frustrações, ou não deu certo. Você tinha seu consultório ali Tinha estabelecido. Estabelecida, tal, enfim, tinha grupos, dava aula, sempre fui super ativa, então eu estava muito bem, mas assim, é aquela coisa do novo e da oportunidade, e eu me joguei de cabeça, vou experimentar para ver o que dá, e deu no que deu, né? Poxa, Tô 30 aqui. anos de história. Estamos aqui há 30 anos, é isso aí. Antes da gente ir para as questões mais subjetivas, já que eu queria já matar uma dúvida de muita gente. Tem Diga. muita gente que pensa que viajar com a assessoria de uma agência de viagens é mais caro Sim. do que viajar por conta própria. Isso é verdade? Depende. Sim e não. Mais não do que sim. Depende do modelo que nós estamos falando. Se você está pensando em viagem commodity, o que é commodity? Um assento no avião, um quarto no hotel, um carro que vai fazer o deslocamento, pode ser que uma agência, o custo dessa viagem por uma agência fique mais caro. Certo. Não porque a agência cobre mais caro, né? É porque o mercado, depois da internet, também se estruturou de uma forma aonde os nossos concorrentes são os nossos fornecedores. Então, na verdade, a distribuição direta, né? Isso. Ela tem vantagens muitas vezes,
mas é aquela questão que depende do que você está comprando. Certo. Então, acho que a primeira resposta é essa. A segunda é que um agente de viagens preparado, maduro e que realmente trabalha de uma forma personalizada, que não vende commodity, né? Vende experiência. É isso. E, na verdade, mais do que vende experiência, ele cuida de você. A nossa questão não é nem vender nada. A gente vende, claro. Claro. Mas o nosso objetivo, a nossa missão é cuidar dos nossos clientes, os viajantes, no processo todo, na tal da jornada, que agora é muito chique falar da jornada, né? Mas nesse processo todo, desde o momento da escolha, ajudar na escolha, na logística, a curadoria de produtos, de serviços. E já que é o que você falou, no passado as pessoas, quando não tinha o celular à mão, tal, as pessoas relaxavam tanto fazendo suas viagens que às vezes elas esqueciam do que elas tinham para fazer na viagem. É verdade, é verdade. Porque hoje em dia você recebe a notificação, hoje tem tal coisa para fazer. É verdade. Antigamente não. Aliás, a gente teve alguns casos, acho que 2 ou 3, de passageiros que acabaram, em lua de mel, sempre perdendo voo, se esquecendo, porque você está tão envolvido naquilo que você fala, hoje é segunda, hoje é terça, tão despreocupados. despreocupado. É isso, e tão despreocupados que você acaba... A única coisa que o cara tem que ir no aeroporto, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha alertas, então, né, ele se confundia, então a gente já teve algumas questões assim. Mas eu acho que assim, cuidar, a gente, muito em função da minha formação, e eu acho que isso é uma característica pessoal mesmo, de cuidar de pessoas, né? A gente cuida de tudo. Eu cuido do dinheiro do cliente, no sentido, olha, aqui vale a pena você investir mais. Aqui vale a pena, olha, aqui você vai ficar na rua o dia inteiro, então você não precisa de um hotel tão, vamos dizer, luxuoso, porque você não vai aproveitar o hotel. Aqui é um lugar mais isolado, que o destino é o próprio hotel. Sim. Então, vamos dizer, a gente cuida também dessa distribuição, né, do investimento, a gente cuida de toda a parte burocrática, a gente cuida da parte de saúde, a gente cuida da psicologia das mães malucas, que tem criança de 6 meses que querem ir pro Alasca, levar um filho. Aí eu falo, gente, pelo amor de Deus, né? Não vai dar certo. Espera um pouco. Isso, espera um pouquinho mais. Eu já tive pedido de gente. E aí, assim, eu tenho esse medo de falar, eu, sagitariana, né, vou na lata. Não, não vou vender. Vai. Não, mas não vai vender? Como? Sagitariana com ascendente em Áries, olha por só, favor. Cecília já estudou tudo. Nossa Senhora! Então, eu faço muito isso. Por exemplo, na pandemia, foi muito interessante, e acho que depois a gente pode até abrir um capítulo, porque a pandemia foi pra gente um momento... não a pandemia em si, né? O que a pandemia trouxe, as consequências, a gente né, queria falar sobre do isolamento, mas só um parênteses, eu fiz um trabalho de consultoria para muitas pessoas que estavam muito desesperadas, que não aguentavam mais o confinamento, etc e tal, né? E que precisavam sair. E eu fiz um trabalho muito interessante onde mais de metade das consultorias que eu fiz não geraram venda. Caramba! Foi mais de metade. Porque eram pessoas... Foi o trabalho voluntário da psicóloga. Foi mais ou menos isso. Você vê que, né, foi mais ou menos isso. De pessoas que, por exemplo, tinha a viagem da vacina, né? Que a gente também fez muito para se vacinar nos Estados Unidos, né? Quer dizer, antes da vacina chegar no Brasil, você precisava fazer 14 dias de isolamento saindo do Brasil para entrar nos Estados Unidos. Então a gente fez várias vacinas. Isso é uma oportunidade, a gente fez, né, várias ela é uma viagens. máquina de enxergar a oportunidade, essa mulher. A pandemia para nós foi aquela coisa, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Sim. Isso é uma máxima. Foi pra gente, a gente teve um crescimento de 100%. Foi surreal. Toma! Porque uma das nossas perguntas sobre pandemia era como que você fez para não falir. Mas não só ela não faliu, mas você dobrou de tamanho. Acho que a gente vai misturando um pouco. Claro. Só voltando. Não tem roteiro, não tem problema, né? Não, então, imagina. Assim, só voltando um pouco nessa questão do aconselhamento, entre aspas, então as pessoas queriam ir ao México. Mas aí estavam com idosos, por exemplo, que queriam levar os pais, estavam muito aflitos. Só que, por exemplo, o México, as fronteiras estavam abertas, não exigia nada, né? E depois, por exemplo, e tinha uma questão de que você estava exposto no aeroporto. Sim. Você vai para tomar vacina, só que até No você caminho, chegar né? no caminho, você pode se contaminar, isso no pico, né? Então, acho que assim, a gente teve
muito esse papel na pandemia, e aí já vou entrar nessa linha do empreendedorismo. As coisas fecharam, aeroportos, hotéis, tal, por 3 ou 4 meses, se não me engano. Então, é claro que a gente teve esse gap de reacomodar, né? Seu Gabriel foi um dos nossos casais. Foi uma loucura, porque a gente vende com uma antecipação. Então, a gente tinha praticamente quase 100 embarques já vendidos, né? Acho que eram 80 e poucos, 90 e poucos. Eu estava olhando no meu e-mail para trazer para cá. A gente teve a nossa primeira reunião em janeiro de 20. Para organizar a minha lua de mel. Ou seja, 2 meses depois E aí fechou tudo. montaram o roteiro e tal, e aí 2 meses depois o mundo fechou, No seu né? caso, Gabriel, não me lembro, você já tinha pago a viagem? Não, né? Não, a então, gente estava a gente conseguiu mudar, mas você imagina quantos, a gente tinha quase 100 casais que já estavam com as viagens compradas, vamos dizer, 6 meses antes, 8 meses, 10 meses antes, e que embarcariam em 2020 e que nós tivemos que reacomodar. Então, esses primeiros 3, 4 meses foi daquele trabalho insano, corpo a corpo. Teve aquela galera que tava lá e ficou presa? Eu não tive. Ai, Graças que a Deus, sorte. a gente não teve nenhum casal que ficou naquele gap. A gente não teve. Mas a gente teve todo esse trabalho de reacomodar. Então, você imagina essa coisa da lua de mel, de uma noiva que prepara o casamento 2 anos, 1 ano e meio antes, e além da frustração de toda a questão do casamento que não vai poder ter, etc e tal, da viagem. Então, a carga emocional também foi muito pesada, né? Então, colocada a casa em ordem, vamos dizer assim, né? Aliás, queria mandar um beijo aqui pro meu time, nosso Be Happy Team, porque, assim, foi... Karen. Karen e toda a equipe, né? Karen está comigo há 25 anos, né? A empresa tem 28, Karen está 25. Caramba. Karen é a nossa gerente de atendimento e toda a equipe, né? Eu não vou falar todos os nomes, mas a Karen representa todas. Sim. E foi um trabalho, assim, de um corpo a corpo, né? De dar o acolhimento, de realmente resolver. E nós resolvemos 100%. Nós não tivemos absolutamente nenhuma perda ou nenhum descontentamento, conseguimos realocar os clientes, mudar de estímulo, mudar hotel, ter isso é o tipo de coisa que tem preço, mas não tem preço. Então, isso, que aí vem a coisa do custo da agência, né? É isso. A gente tinha planejado 2 destinos, aí veio a pandemia, não só tudo fechou, mas tudo aumentou. É verdade. E aí o meu orçamento para a viagem que eu tinha já não dava mais para fazer aquela viagem que antes dava. Então, e aí elas vieram e a gente não sabia para onde a gente queria ir. Porque quando você está pensando na lua de mel, você já tem os destinos mais ou menos setados, né? Verdade. Aí veio a Birrep e nos deu outras opções e foi uma lua de mel maravilhosa. E a gente fez isso, digamos assim, também em função da pessoalidade, né? Então essa que é a questão. Totalmente. Porque não tem como você dar uma solução geral. Passa a régua, que não. passa o rodo. Então, isso foi feito individualmente com todos os clientes. Acho que assim, esse é o diferencial, né? E a gente não cobra por isso. Então, voltando um pouco, Gabriel, um agente de viagem ele é remunerado pelo fornecedor. Nós vivemos de comissão, quer dizer, a rentabilidade das nossas empresas é a comissão de venda, né? E claro que na linha de tá sempre 5 casas na frente, a Birrep já cobra taxa de consultoria há pelo menos uns 12 anos. Sim. Por quê? Né? Mas que abate depois, que né? abate depois. Do orçamento né? final. Mas nós somos super pioneiros em fazer isso. Tivemos uma resistência considerável, ainda temos, hoje bem menos. Nós brasileiros, não os brasileiros, nós brasileiros não estamos acostumados a pagar por serviço. Não. Né? Você vai na arquiteta, faz um desenho desenho aí pra mim. Isso. Não quero projeto, eu só quero aquele desenho. Você vai no advogado, você fala assim, não, olha, eu só queria ter uma ideia. Um parecer. E é claro que na agência também, olha, eu quero mais ou menos ter uma ideia quanto custa, que é pra bom onde fazer. Que dá pra ir. Se vai chover, se não vai chover, se é bom, se não é bom, etc e tal. Que eu costumo brincar que é a mesma coisa que pedir carona para táxi, né? É isso, né? Muito maravilhosa. Pedir carona para táxi, isso a gente já tem. Ali, rapidinho. Olha, rapidinho, mas você tá vazio mesmo. Você tá vazio mesmo, são 4 quadras só. Então, mais ou que o menos brasileiro isso, tem vergonha de cobrar e de falar de dinheiro também, né? Tem isso. Imagina, eu faço aqui para você, tranquilo. É aquela coisa, a gente já nessa linha,
principalmente quando a gente entrou no mercado de lua de mel, eu entendi que a gente entregava, né, um serviço diferenciado, porque também não é só uma cotação. Eu tenho muitos clientes que falam assim, nossa, mas você cobra só para fazer uma cotação? Eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu não sei se eu vou comprar com você, não sei se você é cara, se você é barata. E aí, é claro, a gente tem uma conversa inicial para alinhamento de expectativa. Então, no nosso caso, nós estamos nichados no mercado de luxo, de alto padrão. Então, o que eu vou poder oferecer é o que está dentro desse mercado, com a nossa curadoria, né? E nós fazemos só isso, é só um compromisso, né? Porque a nossa equipe trabalha remunerada, isso também é interessante, né? Porque cada consultoria, se fechar a venda, quem vai nos pagar a comissão é o fornecedor. Que essa é a máquina do nosso mercado. E se não fechar, eu te entreguei. Eu dei uma solução para o seu problema. Porque como... É consultoria. O cara vem perguntar e a gente vai dar a resposta. Como os seus fornecedores, eles também vendem os produtos por conta própria, a pessoa vai, faz toda a consulta, chega lá e fala assim, não, agora eu quero esse, eu quero esse, eu quero... E aí? Como é que você fica? É isso. É isso. É essa a grande questão do mercado. Mas aí é que vem um ponto que você sempre oferece o plus a mais. Isso. Como diz outro. Um dos primeiros estágios que eu tive na vida foi numa consultoria de atendimento lá do Rio de Janeiro, chamava Ponto de Referência, de um cara muito legal, Edmur Sayani, e ele criou um conceito que é o I-Do, que é A-I-D-U, que é atitude incrivelmente diferente do usual. Que legal! E ele fala que as empresas que aplicam o I-Do, ou sabendo ou não sabendo, elas sempre acabam se destacando. E vocês fazem coisas impressionantes já, que assim, além de todo o acompanhamento durante a viagem, tem um telefone 24 horas para qualquer tipo de questão, de dúvida ou de problema. Todos os hotéis que você chega tem uma foto sua com o recado dela, ou da Karen, cama, sempre tem um passeio surpresa, um presente, alguma coisa assim. O bônus. O bônus. De onde vem essa inspiração toda? Vem de cuidar de pessoas, né? Vem de também fazer diferente, né? Se você quer fazer a diferença, eu acho que de alguma forma, quando eu falo que eu saí da psicologia, a psicologia não saiu de mim, e essa é meu mantra, de certa forma, porque eu tenho essa vocação de cuidar de pessoas, né? Então, seja aonde elas estiverem, eu brinco e falo, se eu for vender o cachorro-quente aqui na esquina, vai ser o melhor cachorro-quente, vai sair a salsicha pulando, vai ser salsicha musical, sei lá, sabe, assim? Porque eu acho que essa é uma característica pessoal, né? E é muito interessante. Hoje, depois de 28 anos de empresa, então toda a história e a maturidade que você vai adquirindo no caminho, eu consigo enxergar, assim, nitidamente, que principalmente pequenas empresas como as nossas, né? Claro que tem a cara do dono nesse sentido. O DNA da empresa é o DNA do dono, de quem faz a gestão. O olho do dono que engorda o gado, né? Então, acho que é uma questão meio pessoal, né? Eu sou daquelas que para fazer igual, eu não me interesso muito. Qual é a sigla que vocês usam mesmo? É PGVG? A programação das viagens? Isso, que do tempo. É que você tem... Nossa, você sabe que até me deu um branco agora. Oh, meu Deus, eu esqueci. Em vez de anotar, eu gostei tanto quando você falou que é de programar as viagens e... Gestão das viagens da vida. Isso, programa de gestão de viagens da vida. E é bem isso. Por quê? Então, isso, olha que interessante. Como que surgiu isso? Esse foi um produto, e aliás essa eu acho que é a grande sacada de qualquer empreendedor, e por isso também a gente tem uma fala que eu tenho que eu gosto muito, uma ideia de que você não tem nem que se preocupar que estão te copiando, porque um monte de coisa copia, porque o que você já fez está feito, ninguém vai copiar aquilo que está na tua cabeça, e o que está na tua cabeça também você nem sabe por quê. Porque é vida vivida e oportunidade que você nem sabe se você vai ter. Tá atento, né? Então, esse programa, ele surgiu por famílias que nós temos, que eram casais, que viraram famílias e que começaram a pedir várias viagens, né? E querer fazer realmente uma programação. Tem a de 2 anos, a de 3 e a de 4, né? Então, por exemplo,
eu viajo, o casal viaja sozinho, aí depois tem as férias das crianças, tem as 2 férias, e aí, por exemplo... Tem pai que viaja só casal e depois só com filho. Isso, exatamente. Tem, por exemplo, vou levar o sogro e a sogra, vou levar a família, Aham. tem as celebrações do aniversário, tem... E um pouco pensando a médio, longo prazo, nos destinos que eu quero conhecer, o que é indicado para crianças, a idade das crianças. Falando assim parece simples, mas não é. Não Porque é um é. quebra-cabeça que a gente vai montando e a gente vai fazendo. Claro, às vezes fura, muda, troca. Óbvio que sim, a gente consegue botar similares, equivalentes. Mas o esqueleto disso é incrível, né? Porque é isso, a gente senta lá no Mapamundi e vai falando, eu tenho o sonho disso, eu tenho o sonho daqui, tenho o sonho daqui. Essa daqui é legal, as crianças têm que crescer, então tem que ser daqui 2 anos. Fazer safari, por exemplo. Tem uma Aham. idade mínima para criança fazer safari, Sim. né? E Até ir pra Disney. Se não tiver tal altura, não brinca. não brinca. Então, a gente leva em conta todos esses detalhes, né? E vai fazendo essa programação que envolve, vamos dizer assim, a vida do cliente aí, do viajante por algum tempo. Né? Eu achei muito legal. Programa de gestão de viagens da vida. É isso Muito mesmo. bom. Ô, Jaque, na sua entrevista com o Jô, acho que foi 2012, né? Ou 11? 2011. 2011. Então É. faz 13 anos. Isso. Naquela ocasião você falou para ele que as pessoas estavam casando mais. Sim. Aquilo, essa tendência continua ou ela mudou? Ai, continua. Continua? Continua muito. Eu acho que o que mudou é o modelo do casamento. Você vê como as coisas, né, também são muito rápidas. Aham. Naquele momento que eu fui pro Jô, a gente ainda estava naquele perfil de casamento espetáculo. Certo. Festas de 500, 600, 800 pessoas, nas grandes casas aqui de festas de São Paulo, que nós temos muitas maravilhosas, tal. E é claro que com toda a pompa e circunstância, e levava-se 1 ano e meio, 2 anos para reservar as igrejas XYZ, né? Então era toda aquela... A indústria do casamento, ela viveu uma ascensão e foi aí que a gente entrou. Na verdade, foi essa oportunidade que eu vi quando esse mercado, vamos dizer assim, explodiu e se organizou enquanto um mercado e um nicho extremamente, mas extremamente organizado, rentável, etc e tal, e em desenvolvimento. Sim. A gente entrou como a primeira agência de viagem especializada na feira, como eu conto, né? Participamos de uma feira. Pra quem não sabe, já que foi numa feira, andou a feira inteira. Que feira incrível! E cadê o stand da agência de viagem pro casal? Da lua de mel. Da lua de mel. Não Não tem? tinha. Ano que vem eu tô aqui. Inclusive, assim. eu conheci o trabalho da Jaque por causa do assessor do meu casamento, Miguel É Canacheiro. isso mesmo, é isso. Um beijo Que pro nos- Miguel. beijo, pro querido, Miguel. talentosíssimo. É isso, porque, na verdade, essa era a pergunta, é tão simples, né, quando a gente está do lado de cá, mas quando a gente está vivendo, e até a gente entender, é isso. Gente, onde está essa noiva? Ela está comprando, contratando serviços para o seu casamento. Sim. Então, é claro que a gente fez todo um trabalho de relacionamento, de networking com esses prestadores de serviço. Claro, que atendia o público que a gente também queria atender, que a gente atendia tal. E, nesse momento, essa feira de casamentos era, vamos dizer assim, é como se fosse o salão do automóvel, né? Sim. Que é o evento casar, que existe até hoje, Sim. né? E que a gente ficou, eu acho que nós participamos uns 15 anos Nossa, seguidos. Caramba. Aí, pós-pandemia, a gente fez a última, o ano retrasado, e com também dor no coração e um processo, assim, até de dificuldade, nos desligamos. Por quê? O modelo de cliente, ou o cliente que está, não o modelo, o cliente que está hoje frequentando a feira, não é mais o nosso público. Então, a gente foi percebendo isso. É jogo jogado. Claro. É vida, óbvio. Parou vida, de fazer sentido. É vida real, né? Então a gente foi uhum. percebendo e nos despedimos lá da feira em alto estilo. Nós colocamos um Jeep no JK, foi Que muito legal. legal. Foi a nossa última participação, com uma gratidão muito grande, né, por tudo que a gente construiu juntos, porque na verdade todo o mercado de casamentos também
frequentava essa feira fazia ativações, vários eventos paralelos, então a gente se constituiu e se solidificou no mercado de lua de mel nessa feira. Então né? hoje as pessoas ainda estão casando, mas num outro formato. Então, num formato mais Destination Wedding, que nós somos pioneiros também, né? Nós também começamos a fazer casamentos fora do Brasil em 2010. Nossa. Há muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Não se falava. Eram pouquíssimas pessoas que... Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos e que tem uma amiga italiana que fazia os casamentos dos americanos na Itália. Então foi uma oportunidade também. Claro. Nós triangulamos, então nós juntamos, mas complicou. A gente trabalhou junto 1 ano, essa triangulação era um pouco complicada, né? Claro. Mais lenta, mais demorados os processos, mas foi muito bom. Até porque o seu ritmo, o ritmo do brasileiro, vai ser o ritmo do americano e do italiano. E, não, e mesmo assim, né? Você imagina, eu tinha que mandar para os Estados Unidos mandar para a Itália mandar para cá. Então, essa coisa de muitos intermediários atrapalha. E depois nós seguimos carreira solo, Sim. né? Então, foi isso. Falando em pioneirismo, a Jaque foi a ABRAP, né, viagens como um todo, foi que criou a moda Maldivas no Brasil, né? Essa é um... Que um monte de gente fala Malvinas, porque confunde tudo, mas as Maldivas... E é bem diferente. Bem diferente. Fica bem longe. Isso. Estão bem longe. Na verdade, eu também tenho um trabalho, eu acho que essa é uma das minhas grandes paixões também, de criar produtos. Quando a gente fala de produtos no mercado de viagens, é você trazer para o mercado destinos, hotéis, etc e tal, que você transforma em produto. Porque você vai poder comercializar, você vai poder fazer a operação. E Maldivas eu conheci há muitos anos atrás, ainda quando era um destino muito remoto. E aí, quando a Emirates chegou no Brasil, né, a Emirates, voo que faz São Paulo-Dubai direto, todos os dias, ficou muito mais fácil, que hoje também continua sendo a principal rota. Então, aí, é claro que eu juntei, então, eu sou, assim, autora, entre aspas, de alguns roteiros, né, onde você coloca um pouco dessa inteligência que não é artificial, que é real, né? Que é bastante suada, inclusive, né? Para criar a logística, os produtos, etc e tal. Então, a gente já vem de Maldivas há mais de, acho que 16, 18 anos, pelo menos. E, na pandemia, esse foi o grande pulo do gato. Maldivas foi um dos poucos destinos que não fechou. Aliás, você me falou de alguém que eu precisava trazer. A gente tinha um casal em lua de mel, em Maldivas, né? Que, inclusive, saíram do Brasil com o Covid e ficaram em quarentena lá mais 10 dias, tal. Me lembrei disso, né? Em Maldivas, e depois voltaram. Foi bem no comecinho, bem naquele comecinho de abril, né? Março, abril. Então, me lembrei disso. E aí, por exemplo, nessa época foi que Maldivas explodiu, né? Porque você tinha pouquíssimos destinos abertos, a humanidade toda desesperada para viajar. Sim. Né? As pessoas querendo se isolar num lugar de paz e tranquilidade. De natureza, e muito, muito propício, porque por exemplo, você não tem elevador, não tem contato, não é prédio, é aquela coisa que você fica no seu bangalô, as vilas são bem privativas, você está numa ilha. Então, assim, foi realmente um período muito... auspicioso. Auspicioso. Muito feliz. E qual que é a próxima Maldivas, Jaque? Ai, Gabriel, jura que você vai me fazer essa pergunta? A próxima Maldivas, na verdade, eu não vou falar nem da gente como colocar como tendência, mas eu acho que a gente tem que aqui distinguir um pouco o papel das mídias sociais, tá? Não dá para falar desse boom de Maldivas sem falar das mídias sociais. Antes disso, acho que aquela pergunta que é... Essa aqui, né? Isso, tá. isso. Diga. Que aí a Jaque pode já vou pegar aqui. Emendar uma pergunta externa. Uma pessoa que você conhece. Vocês sabem que quem é membro Rivo de Ouro aqui... Fica sabendo antes dos convidados e pode mandar uma pergunta. Não sei se você já viu essa moça. Oi, Jaque, querida, tudo bom? Querida. Jaque, viajar sempre foi um símbolo de status social, né?
Mas o que a gente observa é que com o crescimento das redes sociais, isso tem cada vez mais se tornado evidente, né? A minha pergunta para você é basicamente, na sua experiência profissional, pessoal, você tem visto muita gente escolher certos destinos por conta de alguma modinha, porque alguma blogueira, um grupo de blogueiras esteve lá? Você acha que isso pode prejudicar a experiência da viagem? Ou viajar é bom e vai ser enriquecedor, independentemente do motivo pelo qual a pessoa escolheu aquele destino específico? Muito obrigada, um beijão! E a pergunta da Vitória foi escolhida porque foi boa. É isso, não Tá? tem nepotismo Não, nesse Não era tem programa. nepotismo. E um beijo pra Vitória, saudade de você. Uma excelente pergunta. E aí eu acho que eu vou primeiro situar Maldivas nisso, como eu falei, porque a gente estava em casa na pandemia, enfim, as mídias sociais tiveram um papel assim, né, muito importante para todas as áreas e para o turismo não poderia ser diferente, né? Claro. Mesmo com todo isolamento, Sim. as pessoas estavam vendo quem estava viajando, para onde, etc e tal. E teve um dado importante, né? O preço, a tarifa de Maldivas, do aéreo e das hospedagens, caiu, assim, absurdamente. Então, também tem uma relação de custo-benefício, Certo. né? Na verdade, por exemplo, a tarifa de Maldivas na pandemia foi equivalente a uma viagem para Cancún. Caramba! Nossa! Para vocês terem mais ou menos Quem aproveitou, padrão, aproveitou. um padrão de comparação. Pena que a gente estava trabalhando muito. E, então, isso também trouxe, né, assim, um desenvolvimento do destino muito grande pela facilidade, o Claro. acesso, facilidade, parcelamento, etc e tal, tá? Respondendo a Vitória, eu acho que hoje as mídias sociais e basicamente o Instagram, né, que é a mídia social por excelência. Por quê? Por conta das imagens, das fotos, dos reels, né, dos vídeos, etc e tal. Pegar uma parcela, assim, uma faixa etária maior da população, ampla, mais ampla. E que você vive on time. As lives, quer dizer, é tudo. Você vive lá a viagem junto com o viajante, né? Então, é claro que teve um papel assim, fundamental e essencial para a divulgação dos destinos, né? E essa distribuição, ela aumentou. Agora, vamos falar, nós estamos vivendo esse overtourism, que vocês já devem ter visto de várias cidades, né? Principalmente da Europa, etc e tal, né? E que devido ao aumento hiper significativo de viajantes. Porque também, em função da pandemia, aprendemos muitas coisas, que a vida é curta, Claro. né? Que tudo passa muito rápido, que a qualquer momento. Então, também, viajar se transformou em algo primordial para as pessoas. Sim. Famílias, né, encontros de famílias, as pessoas, os workaholics, né, começaram a rever as suas posições. Prioridades. O nômade digital, né? Então a pandemia também trouxe essa possibilidade. Tô sabendo que você já está de olho. A gente fez aqui também as viagens Volta ao Mundo, né? Que foram bem interessantes. Então, assim, tudo isso por isso que eu falo, é hiperdinâmico, gente. E tudo isso tem ligação direta com o produto final, que é a oferta dos destinos, dos produtos, né, sempre atrelada a essa demanda. Então, aonde o povo está, né? A gente tem que ir aonde a demanda está e buscar soluções, né? Então, não é simplesmente aquela coisa de você encaixar o passageiro no produto. Sim. Você vai criar um produto para responder lá uma dor, para responder uma necessidade que o cliente tenha. É né? porque mais do que uma oferta de serviço, você é uma intermediária de serviços. Mas eu acho, Jaque, que é o tal negócio que o Gabriel falou do Aidu, né? É você trazer o diferencial máximo do seu produto. Então, por exemplo, eu posso ver um tutorial no YouTube e eu aprender a fazer minha unha em casa.
Mas tem uma hora que eu não vou aguentar mais fazer minha unha em casa, porque eu não sou tão jeitosa. Nem Olha todo só. mundo tem essa habilidade. O destino que elas nos sugeriram e que a gente fez de lua de mel foi África do Sul e Tanzânia. Para ir para Tanzânia, para ir para Tanzânia o voo era Guarulhos, Dubai, Zanzibar. E antes da pandemia existia um voo Zanzibar-Joanesburgo. Esse voo deixou de existir durante a pandemia. Então, para ir da Tanzânia para a África do Sul, Você teve que subir a gente de teve novo. que voltar para Pra Dubai Dubai. e pegar um voo para Joanesburgo, passar uma noite ali e no dia seguinte ir para Cape Town, que era o lugar do nosso. Sim. Se eu tivesse que ter organizado Você já essa tinha. malha aérea sozinho, isso. eu ia estar até hoje tentando voltar para casa. Isso sem contar a experiência. É, o não. cuidado, o motorista, Aí, o guia que a gente... o Porque aí guia. a gente teve um dia inteiro em Joanesburgo, que não estava nos nossos planos, mas pela questão dos voos a gente precisava estar. Eles nos indicaram um guia que era um chileno que falava português, que era assim... Ele transformou o nosso dia Olha em isso. Joanesburgo, que era para ser um dia que eu ia passar no hotel, Dormindo, né? esperando o voo da noite. É isso mesmo. O cara transformou um stopover, né? É o Aidu. É isso. Então, eu acho que por mais que exerça o papel do intermediário e isso pareça mudar as perspectivas do jogo, do negócio, você oferece uma coisa que é única e exclusiva. É isso. E, na verdade, você vê, aquilo que eu fiz há 2 anos atrás, hoje pode não ter mais nenhum sentido. Exatamente. E a gente precisa estar sempre buscando novas soluções, novas saídas. Eu sempre falo, às vezes a gente tem clientes que falam assim, eu quero já pagar uma viagem para 2027. Outro dia teve. Não, mas eu já quero ir pagando. Eu falo assim, mas eu nem sei se esse hotel vai estar... Se ele vai estar encoberto pela água ou não. Vai estar ainda em Bacana. pé, etc e tal. Então, assim, é algo que é construído de uma forma muito dinâmica e aonde o pulo do gato, sem dúvida nenhuma, eu acho que é a atenção aos detalhes. Eu sempre falo que Deus mora no detalhe e aquele lá na falta dele, né? É isso. Então, o outro na falta dele. Então, assim, eu acho que assim, são muitos detalhes e é a nossa atenção realmente aos detalhes, processos, né? Então, também tem isso. A nossa agência é uma agência boutique, mas não é porque é uma agência boutique que é botequim, como eu digo. É boutique, mas é botequim, né? Tem processos, Sim. Toda a informatização. Então, a gente foi acompanhando, eu acho que essa transformação, ela é muito importante, né? E que fica no back, né? Fica no Sim. back. Porque as pessoas falam, gente, mas é só um orçamento. Eu só quero saber quanto que custa uma semana lá em Nova York. Não sei E toda pra a pesquisa que você precisou para fazer aquilo ali. Não, e todo esse back, né, que está por trás, para a gente poder entregar, é isso, não é só commodity. E a gente distingue muito bem. E eu tenho muito claro que não há nenhum problema para quem queira comprar sua commodity. Só que eu não sou a pessoa indicada para atender. Claro. Né? E aí, às vezes, eu tenho que gastar um bom tempo para poder explicar isso, porque é claro que o cliente também não sabe, né? E a gente precisa se posicionar dessa forma. Então, aproveitando aqui a audiência do Rivo Talks, é isso. Eu espero ter, assim, ilustrado um pouco essa diferença, né, de agência, do agenciamento e da consultoria personalizada. Porque tem os teimosos também. Tem. Quando elas me mandaram o plano todo da viagem, eu entrei no site do hotel. Você foi teimoso? Então que surpresa, né? E aí tinha um dos passeios lá em Zanzibar, que é uma ilha maravilhosa, mas é um país muito pobre, a Tanzânia. Muito pobre. E um dos passeios do hotel disponíveis chamava Stone Town Before You Fly. Stone Town é o centro ali de Zanzibar. E aí eu mandei uma mensagem para Karen, que é a gerente da BeHappy. E aí eu falei, Karen, esse passeio aqui no último dia, porque aí como funcionava? Seu voo é à noite, então você ia com uma van até Stone Town, que é longe, é uma ilha muito grande, uma hora e pouco. E aí fazia um tour ali a pé pelas cidades, pelo centro histórico com um guia. E aí eu perguntei para Karen, o que você acha disso aqui? Ela falou, olha, Gabriel, não sei se é o negócio para o tipo de viagem que vocês estão fazendo. A gente nunca teve essa demanda aqui.
Aí eu falei, não, mas o último dia já vou ter ficado conhecer. 5 dias no hotel, eu vou conhecer, porque afinal... E aquela coisa um pouco do heroísmo. Jornalista? Não. É Não. horrível, mas o herói branco que vai à África e não pode deixar De conhecer de o gueto. conhecer a pobreza e tal. E aí fiz o passeio. Foi interessantíssimo do ponto de vista antropológico, mas é exatamente o que a Karen tinha me dito. Não era para Não ser é nada a naquela ver. viagem. É isso. Porque foi, É de isso. fato, era uma coisa muito mais Anthony Bourdain do É que Constance isso. Zan. É isso. Entendeu? É isso. Então, assim, e a gente... Na lua de mel. É isso. O final, a gente se preocupa com isso. Era o grande finale, depois de experiências super personalizadas. E vamos aqui, eu quero depois um recorte disso, por favor. Com tá? certeza. Porque quando vierem os próximos clientes perguntando, eu vou falar assim, olha, A prova está aqui. Gabriel, A gente se arrependeu muito, porque foi uma quebra, assim, porque... Da magia. isso. E a gente não conhecia nada, então a gente nem sabia muito o que esperar, e foi uma coisa muito agressiva, assim, é uma pobreza muito grande, e a Vitória, ela se destacava de uma maneira muito negativa. muito ruim, Então eram muitos olhares e gente tocando, Uma outra pegando. cultura. Era uma outra coisa. A gente foi extorquido no mercado de tempero. Então eu paguei, sei lá, $20 num saco de pimenta do reino. É isso. Porque- Pimenta mais cara. Você pagou na Sabe? vida, Poxa, né? pimenta do reino eu tenho lá, caramba, É. entendeu? Se fosse ainda um curry, sei lá, mas era pimenta do reino. Um calor, foi muito, muito, muito ruim esse passeio. E elas tinham me avisado que não ia ser bom. Mas eu E fui aí, teimoso. eu vou fazer já um recorte e vamos falar das mídias sociais. Não no caso do passeio específico do Gabriel, mas hoje o nosso trabalho, muitas vezes, é ter que ajudar os passageiros, os viajantes, a distinguir aquilo que é publi e que o blogueiro foi... E que ele falou. E ele e teve a foi experiência pago, personalizada isso, dele. E ele foi pago para aquilo. E aquilo não é bem assim, né? Porque eu acho que, assim, existe um recorte, tá todo mundo falando. Eu acho que, me parece que, graças a Deus, a gente está entrando numa nova era, que as pessoas estão entendendo um pouco os perigos, né? E os estragos de tudo isso, porque como tudo... depende do uso que você faz, né? Tem os dois lados, mas especificamente para o nosso mercado. Então, assim, aquilo viraliza e não é nada daquilo, porque não é real life, né? Então, assim, aí a gente, como técnicos, tem que ter um esforço enorme e é claro que o cliente confia no blogueiro. E não confia na gente. Não, eu vi ao vivo, eu vi na imagem, eu vi, né? Não, é isso, etc e tal. E aí você tem que, né, com toda a diplomacia, com todo o cuidado, com todo amor e carinho e tal. E em alguns momentos, assim, em alguns casos a gente consegue, né? Falar, olha, não é bem assim e tal. E tem outros que você tem que... O cara vai lá, teima, vai lá e vem aqui no Rivotal que se dá o depoimento. Entendi. Né? Então, claro que não eu tô fazendo uma brincadeira aqui, mas é um pouco... Aproveitei o gancho para falar sobre isso. Então, muito cuidado, né? Isso hoje está todo mundo falando e eu acho que não custa eu falar também, né? Sim. Principalmente no mundo das viagens, no nosso mercado, não é tudo como se apresenta. Isso. E hoje a quantidade de produtores de conteúdo digital, né, é infinita. Nós estamos invadidos. Tem uma pessoa que gosta, né, tem um interesse por viagem, né? Claro. Eu sei, é o meu trabalho, é o meu dia, é o meu feed. O que eu vejo de atrocidades é surreal, né? Só para deixar claro, porque às vezes tem uns doidos aí que mal interpretam o que a gente falou, tá? Não tem nenhum preconceito em relação a isso que eu disse agora. Foi muito mais uma quebra de expectativa, porque a gente estava num hotel maravilhoso, na beira da praia. Magia mesmo. A magia da lua de mel. Na verdade, Gabriel, é o momento. Isso. Numa outra viagem, com Claro. outro propósito. Faria todo sentido. Ia ser não, gente, a você fez a experiência perfeita. da viagem. É Anthony Bourdain, não Constance Zan. Isso. Porque aí, né? e era uma coisa assim, a gente estava de manhã tomando um café da manhã num hotel maravilhoso. Com e ao pé na meio-dia, areia, com né? pé na areia. E aí ao meio-dia a gente estava num mercado em que
do lado direito estavam matando uma galinha, do lado esquerdo estavam vendendo calça jeans. Os homens pegavam na esposa, vitória. Na lua de mel. Na lua de mel. E o guia do passeio, que não era um guia indicado pela BRAP, era um guia do hotel, que provavelmente o hotel contratava de uma agência do centro, nitidamente mancomunado ali com o cara que vendeu a pimenta do reino a $20. Então, assim, a única parte boa desse passeio foi conhecer a casa onde nasceu o Fred Mercury. Isso. Isso foi legal, mas poderia ter sido só isso. Entendi. Mas eu acho que, como a gente falou já a respeito disso tudo, tem a pergunta de um blogueiro de viagem que é diferente de outros. Exatamente. Assim, e eu também, da mesma forma que você falou, né? Vamos, não tem absolutamente nenhum parecer negativo da minha parte. É só um critério que o viajante tem que ter de pesquisa, mal comparando, de análise, né? E pelo amor de Deus, muitos blogueiros maravilhosos facilitam absurdamente o nosso trabalho, né? Mostrando, despertando o desejo do cliente, a curiosidade. Então, claro que não há nada contra, mas eu acho que a gente está vivendo um momento aí bastante importante, onde, principalmente essa geração mais nova, tá Jaque, meio super perdida. Oferta de tudo, mal comparando. Isso. É a gente falar, da gente fazer um podcast como jornalistas e pessoas que não são jornalistas fazerem um podcast. É isso. Vai ter espaço para todo mundo, isso. vai ter gosto para todo mundo, mas a gente, como técnico, a gente vai saber fazer algumas coisas que talvez os outros não saibam. E a gente tem conhecimento, informações, etc e tal, muitas vezes também fundamentadas, né, em outros princípios. Trabalhadas, especializadas. Mas aqui temos, então, esta pergunta que é pautada muito nessa experiência de décadas sua. Tá aqui. Oi, Jaque, tudo bem? Conta aí, o Rick que você faz para demover alguém de fazer uma viagem errada? Uma viagem para um destino na época inconveniente, ou para um lugar que não é o perfil daquela pessoa, ou ainda para um lugar que ela viu no Instagram, que a gente sabe que não é aquilo que aparece na foto. Como você faz? Eu amo que a pergunta do Rick é de dentro do avião. Claro. É isso. Rick também começou lá atrás. Um beijo, Rick, né? Eu também sempre acompanhei e ele faz um conteúdo, enfim, muito... De curadoria muito legal, de curadoria muito, muito preciso, né? Sim. Então, eu acho que, assim, contra fatos não há argumentos. Aí a parte técnica chega junto, né? Então, uma época ruim. Essa época de chuvas, época de monções, por exemplo, na Tailândia, etc e tal. É muito engraçado a Grécia. A Grécia é um destino. Um destino de desejo, né? De muitos casais. E é claro, a Grécia, como qualquer lugar da Europa, tem lá de verão, né? É um destino de verão. Então tem a temporada, a sazonalidade. E é um dos destinos que eu sempre recebia muitas noivas, parece que combinava. Novembro na Grécia. Puxa, já é inverno, não tá tudo fechado. E ela fala, meu Deus, eu sonhei a vida toda com isso, etc. E aí você vai mostrar, fala, olha, o hotel tá fechado, não é uma boa época, mas vamos arrumar uma solução, né? E aí a gente vai para os similares, é o que eu falo. Nunca não conseguimos, graças a Deus, nesses 28 anos, adaptar. Arrumar. O mundo é muito grande, né, gente? Tem muito lugar lindo para ir e é uma questão mesmo de ter esse conhecimento e juntar com o perfil do cliente e indicar, né? Porque ele fala, olha, o perfil errado, etc e tal. É muito comum. Isso também é uma coisa que me chama muita atenção. Com todo o conhecimento, as pessoas ainda chegam com ideias totalmente deturpadas. Eu vou ter que fazer o nosso então, primeiro isso ou aquilo agora. Tá bom. Você vai ter que escolher um dos dois, tá? Tá bom. O que é pior? Alguém que já chega com tudo planejado ou alguém que chega sem nem saber para onde quer ir? Alguém que chega com tudo planejado. É mais difícil. Que a pessoa está muito convicta, né? Principalmente quando essas informações, há um desencontro de informações.
quando a pessoa não sabe para onde ir, é sopinha. Porque Aham. assim, ela tá aberta. Claro. Sim. Ela tá aberta, né? Ela tá aberta e aí a Aí gente... você não vai indicar a Grécia em novembro. isso. E mesmo assim, ela vem em busca Do seu conselho. do que a gente pode oferecer, Claro. né? Então é bem melhor. Bem mais tranquilo. Mas tem os teimosos, não como eu, vai, porque eu cumpri tudo direitinho, foi Sim. só um passeio ali. Foi. Mas alguém que chega e diz, não, mas eu quero ir pra Grécia em novembro e eu quero que você faça essa viagem. Tem. Você faz? Não faço. Ah, bom. Porque eu trabalhei a vida toda para isso. Pra poder dizer não Para poder também. dizer não. Uhum. Eu acho que assim, Que delícia. mais importante, e na verdade esse desde o dia 1 sempre foi uma preocupação muito presente, né? Porque é claro que quando você está começando, muitas vezes você tem que abrir mão de muitas coisas, suas Claro, convicções. claro. Claro que sempre tem valores negociáveis, não estou falando dos valores negociáveis, mas Sim. você tem aí uma brecha de que você fala, putz, né? Mas assim, hoje, depois dos 28 anos, o que eu mais me orgulho foi de ter construído realmente uma empresa que pode oferecer só aquilo que Ela acredita, que né? ela acredita, exatamente. E é muito simples, é o que eu falo, eu não vendo para ninguém aquilo que eu não compraria. Simples assim, Tá. né? Não vou dar nenhum conselho, não vou colocar ninguém numa situação que eu não... E que você eu não cria uma colocaria. fidelidade com seus clientes, né? Sim. Muitos de vocês devem ter visto nas redes sociais aquele momento em que a Sasha resolveu fazer uma surpresa para a Bruna Marquezine. É, Quem teve que agilizar tudo em 24 horas? Dona Jaque. é verdade. Entendeu? Foi Nova É York, verdade. né? Não, foi Havaí. Foi no Havaí. O mais difícil a 24 logística. horas para fazer uma surpresa no Havaí. Não, e a Bruna também. Na verdade, a Bruna, eu fiz a viagem da Bruna em 2 dias e meio, menos de 3 dias. Que garotada tranquila, né? Foi bem tenso, Punk. mas foi lindo, foi Não, lindo. mas assim, isso é uma questão de confiança. Ah, sim, sim. Ela sabia, Sim. ela foi e falou, me ajuda a fazer. Ou seja, você fideliza Sim. o teu cliente também, Sim. além de tudo, né? Sim, sim. Tanto que a gente começou com o honeymoon, né? Na verdade, no primeiro momento, como eu falei, a gente tinha tudo, depois a gente focou 100% no honeymoon. E o honeymoon, hoje, ele já se, né, bifurcou. A gente tem o family e o celebration, né? Uhum. Que são as consequências aí da honeymoon, Aham. né? Então, a gente tem... hoje, a gente expandiu, né? Nessas 3 áreas. Eu acho que você tem que focar no PGVV, que eu achei muito legal. O PGVV eu achei o máximo, a sigla e, bom e a demais. ideia. E eu só quero aproveitar que a Jaque Claro. mencionou isso, já que você está falando de produtos da tua empresa, que você falou que uma das maiores dores que você tem é talvez não conseguir escalar mais o seu produto. Justamente porque ele é um produto mais exclusivo, porque sua equipe não dá para ser tão maior do que já é. Você acredita que existe a possibilidade, já que existe esse mundo de internet, de viabilidade, de você escalar para um público diferente, Jaque? Ou você acha que isso vai perder exatamente o toque pessoal que você dá? Uma Be Happy Budget, assim. Então, eu penso muito nisso, mas na verdade é um outro negócio. Eu acho que aparentemente parece que é só um puxadinho, digamos assim, que a gente está construindo, mas o meu ponto de vista é outra experiência. Vai perder Certo. exatamente a experiência. É isso. Eu saí daqui para construir esta Be Happy. De certa forma, seria voltar um pouco para da Certo. onde eu vim, que não tem problema nenhum. Porque, na verdade, para chegar aqui, não são 28 anos trabalhando no segmento de alto luxo Não. e super personalizado. Não, a gente passou, como É eu falei, por capinando 10, espaços, né? por 10 anos atendendo tudo que aparecia pela frente. Um pouco isso, né? E eu acho que, assim, o nicho, de certa forma, eu também já me acostumei com isso, né? Porque também, é claro, para uma sagitariana, assim, essa coisa de ficar restrita segura um pouco, mas eu acho que já estou bem mais calma em relação a isso, né? De que é o preço da exclusividade. Claro. Claro. Né? É o preço da exclusividade. E desse atendimento pessoal. Seria uma outra empresa, seria uma outra coisa. É um outro negócio. Eu acho que aí a gente volta a vender commodity. Né? Entendi. Viagem commodity. Que não tem problema nenhum, gente. Porque Claro, claro. existem... Claro, né? Não é o tem teu público pra mercado tudo. só. Não quer dizer que o luxo é melhor. Não. Não. Inclusive, eu faço viagens commodity muitas vezes. Aham. Sim. Né? E os nossos clientes também, Também isso é muito fazem. legal.
A gente tem clientes que nos procuram quando querem as viagens mais elaboradas, mais complexas, e que fazem as suas viagens mais simples, digamos assim, operam direto, fazem lá, ligam pro hotel, compram a passagem, etc. Sim. e tal, e tá tudo bem, Sim. né? Mas então, por isso que eu acho que é um outro segmento. Entendi. Né? Já que como a Cecília mencionou a Bruna e a Sasha, É. você faz viagem para uma turma bem famosa também, vários famosos. Uhum. Não precisa citar nomes, não quero te comprometer, Tá bom. mas teve alguma celebridade assim que te deu muito Trabalho. trabalho, alguém que você não gostaria de atender mais por conta de alguma questão? Ou por conta de ser celebridade, né? Também, porque às vezes Ou tem... aquela pessoa fica negociando desconto porque eu mostro. Então, olha, eu vou ampliar a pergunta. Uhum. Esse não é um privilégio das celebridades. Eu acho que Você que trabalha com gente com muito maravilhoso. dinheiro, é verdade. esse É verdade. não é, exatamente. Porque a gente trabalha com um cliente de altíssimo padrão e que se comporta como celebridade, vamos dizer assim, né? Que lida Ele é com a- só celebridade, eu é que tenho poder. É né? mais ou menos isso. E eu acho, Gabriel, que tem algumas situações, por exemplo, que são realmente muito desafiadoras e que eu não gosto de atender e realmente consigo colocar uma barreira, não só para a celebridade, mas para algum com um cliente que não seja, de que não respeita a realidade. Nós podemos fazer tudo. Tudo é possível, desde que seja possível. E existem algumas pessoas que não entendem, que não aceitam o não, que não aceitam um limite. Essa era exatamente a minha próxima pergunta. Você teve algum pedido muito absurdo assim para realizar? Sempre tem. Então, assim, a gente tem que ter muito claro, eu acho que assim, muito mais, a gente precisa saber muito mais do que a gente não quer e para onde a gente não quer ir, do que para onde a gente quer ir, para falar a verdade. Eu quero posar de biquíni dentro da mesquita azul. É, Sei lá, aquelas coisas que não vai acontecer. Coisas e coisas assim. Eu me lembro uma vez, bem no comecinho, a gente teve um caso de uma nevasca, né, em Aspen, e tinha um empresário bem importante e tal, e que ele falava assim, você me tira daqui. Você dê um jeito. A Diabo Veste Prada. Só um ventinho. É isso, não, é isso. E aquilo foi bem no comecinho, assim, eu era bem inexperiente, né? E eu fiquei desesperada, procurando todos os caminhos. A gente falou com tudo. Aeroporto fechado. Na verdade, ele tinha que ir para um outro aeroporto, que eram 6 horas de carro, e corria o risco. Tinha uma previsão de nevasca, eu me lembro como se fosse hoje. Naquele dia, e as estradas Podiam podiam fechar. E a pessoa, ela não conseguiu entender que aquilo é um fenômeno meteorológico, porque ele tinha uma reunião, porque ele precisava voltar, e ficou muito bravo. Vocês não servem para nada, por que eu contratei vocês, etc e tal, e vai por aí, né? E aí eu acho que você tem que ter esse discernimento de não entrar na loucura das pessoas, Claro. né? Porque é isso. Eu sempre falo, a realidade é o nosso limite. Eu já vi O gente... que não é real, a gente não consegue. O que Sim, for real e sim. possível, a gente vai atrás, a gente dá um jeito e a gente não vai sossegar enquanto não conseguir te entregar. Mas eu diria que... Milagre você ainda não está fazendo. Eu já vi gente reclamando de agência no Instagram porque foi pra Islândia e não viu a Aurora Boreal. Isso, é isso. Eu não posso encomendar. Oi, não, porque Deus. a agência mandou num período, então é isso. O período não é o mais indicado, mas assim, até hoje a gente está vivendo um problema, claro, todo mundo está acompanhando da questão dos rios, dos mares, climática absurda. Todo conhecimento de séculos que a gente tinha, hoje não serve para nada. Claro. Nós tivemos recentemente, eu tive essa informação pela primeira vez, neve no Polo Norte e no Polo Sul ao mesmo tempo. Acho que foi em setembro agora. Para ter uma ideia... Essa semana saiu a notícia de que pela primeira vez, parece que não vai ter... A previsão é que 2027 não tenha gelo no Ártico. É isso. Então, é claro que tudo isso é afetado, né? Sim. Mas
digamos que a gente tem aí algumas pessoas, por isso que eu Você acho tem que que não é ficar ligado em muita coisa Em ao muita mesmo coisa, tempo. em Em muita. questões políticas, em questões Isso. meteorológicas, em Você viu ontem a questões Coreia, né? A gente tá Sim. com culturais. um influenciador lá na Coreia, exatamente no momento. Vai passar Sim, depois, né, gente? Não, mas eu tô gravando. Entrevista gravada Não, dia mas- 4 de dezembro, isso, mas sim. isso. Só para não acharem Claro, nossa, claro. né? Aí Ela não tem falou mais de nada realidade, acontecendo. Nem sei o que vai ter acontecido no dia que passar. Mas assim, é muito. É um segmento muito suscetível, né? Muito suscetível. E a questão dos feriados também, então, sei lá, meus pais estavam querendo, antes da guerra estourar, né? Queriam ter ido em outubro do ano Pra passado Israel. para Israel e não deu. Foi ótimo que não Claro. deu, porque senão estaríamos lá durante o atentado todo, mas porque era a época do Yom Kippur. Entendi. Tava Então tudo super todos os lotado. hotéis estavam absolutamente lotados, mas E é isso, são vários detalhes, por isso que eu falo, é um quebra-cabeça, a gente tem que encaixar todas as pecinhas, né? Agora, tem muita gente que gosta de fazer isso é muito legal. A gente tem muitos clientes parceiros, né? Sim. Que nos ajudam, que trazem informação, que são interessados. Não dá mais para ir nesse lugar. não dá. E que são interessados. Então, assim, fazer isso a 4 mãos também É mais gostoso. É muito bacana. Claro. É Então muito vamos no bacana. outro isso ou aquilo que a gente separou. O vamos. que é mais desafiador? Alguém com muito budget ou budget livre e pouco tempo, ou alguém com pouco budget e muito tempo? Pouco budget, muito tempo. O dinheiro vai fazer a diferença nessa hora. O dinheiro faz a diferença, assim, total. Até porque, né, um budget limitado, eu posso pegar eu não preciso do voo comercial, eu posso pegar, ele pode ir no seu jatinho próprio, ele pode alugar um jatinho. Se um hotel não tem lugar, ou só tem aquela suíte Master presidencial, Premium Plus, etc, tal, que Ele ele fica, né, o dinheiro nesse caso É o grande facilitador da jogada. Sim, com certeza. E falando em dinheiro, então, já que a gente está vivendo um momento inédito no Brasil, né, dólar. com o dólar, maior 6. valor nominal da história, 6,20 no nosso turismo. pode ser que Minha até nossa. o dia pode da ser que veiculação da Não, entrevista. é verdade. Se Deus quiser, não vai estar a 7. Ai. Como é que isso está impactando a BeRap? Porque assim, o rico, ele costuma ser rico e isso faz pouca diferença, assim, na No vida. final, Mas você tem clientes também, por exemplo, eu tô falando aqui que a Jaque fez a minha lua de mel, mas é porque era a minha lua de mel, não viajo sempre com a Jaque, entendeu? Ainda, um dia acontecerá, mas era uma ocasião especial. Sim. Então você também faz viagens para pessoas que... Mortais. É isso, Mortais. exatamente. Então, na verdade, essa questão do câmbio, que não é a primeira vez, né? Porque, na verdade, você pensa que em 28 anos, quando eu abri a BeRap, o câmbio era 0,98. Nossa. Ai, 96. Vamos falar disso. Olha o que eu já vivi, gente, 96. aqui. 0,96, 0,98. Imagina. Então, nesse percurso de 28 anos, a gente já passou por vários momentos. Eu comprei latinha de coca 50 centavos. Então, olha só. Então, a gente, né, Gabriel, num primeiro momento, tem um impacto dos clientes suspenderem por um tempo, até para entender a situação. O que vai acontecer? É algo momentâneo, normalmente é sempre momentâneo, enfim, vocês melhor do que eu sabem, né? Tem as variáveis que estão envolvidas são sempre muitas, não é uma variável só. Então, vamos ver comportamento político, econômico, etc e tal. Mas depois vai tendo uma acomodação, é muito interessante, né? E aí depende muito o que nós temos junto com a questão cambial, que eu acho que vale a pena citar aqui, são os empresários que estão preocupados com os seus negócios. Então, não é nem a Eles quantia. deixam de viajar. Muitas vezes ele fala, olha, essa semana mesmo que passou, a gente teve alguns que estavam para fechar. Vamos esperar um pouquinho mais? Porque também tem isso, são viagens que são cotadas com uma antecedência de 6 meses, de 8 meses, de 10 meses. Mesmo que não seja lua de mel, viagens de férias, claro. viagens de comemoração, E quem leva a família de inteira. famílias, etc. Então, Quanto assim, mais antecedência, mais barato sim, também, sim, né? você tem melhores condições comerciais. Então, sempre mexe, né? Mas, ao mesmo tempo, do outro lado,
tem aquele cliente que o câmbio para ele é um mero detalhe. É isso. Faz o Pix aí. Nem pensa. Claro. Não afeta. Deus né? abençoe. Tem. Tem sim. O- Amém. É Que os isso. anjos digam sempre amém. Deixa eu fazer um terceiro isso, aquilo, para a gente emendar numa outra pergunta que a gente pensou aqui. Então, o nosso terceiro isso, aquilo é, de forma geral, sentado na mesa, seu mapa mundi aberto. Com quem é mais fácil lidar para falar de viagem? Homem ou mulher? Pode pular essa. Você é sexista, você Ai, tá meu tão, tá tão Deus. difícil falar disso hoje. Não, é porque a gente pensou assim, a gente sempre brinca que mulher tem TPM, homem não tem, mas homem tem uma chatice que mulher não tem, homem quer ser prático demais, a mulher quer ver os detalhes. E você já falou que o Deus mora nos detalhes. Agora eu vou falar uma coisa agora sério. Independente, não tem a ver com o sexo. Tem a ver com a personalidade. Entendi, tem mulher que é prática. E tem homem que é super detalhista. Cri-cri. E é inseguro, e vê um monte de pelo em ovo, Ou que quer encantar alguém, e aí... Então, acho que assim, sinceramente, não tenho resposta para essa pergunta, porque não depende de sexo, né? Entendi. E eu acho que a gente hoje está vivendo realmente uma era que mudou o comportamento. Tá fluido, Claro, né? Tá fluido, claro. tá fluido. É isso. E aproveitando esse isso ou aquilo da Cecília, a gente sabe que o mundo ainda é um lugar majoritariamente preconceituoso. Tem muitos lugares no planeta que não aceitam casais homossexuais, por exemplo. E vocês fazem viagens para Sim, todos os tipos de casais, sem Aliás, nenhum desde tipo... sempre. Isso. Desde sempre. Desde muito cedo, Não, digamos. não é modinha, aonde, né? num momento, há 28 anos atrás, que as pessoas Era até não... secreto. As pessoas não saíam do armário, né? Essa expressão também, a Sim. gente usava essa expressão, né? Claro, É. claro. E hoje, graças a Deus, a coisa tá muito mais Mais fluida, tranquila. né? Mas ainda existem destinos que Sim. não são gay-friendly, por Sim, exemplo. sim. Quais são os cuidados que vocês têm que tomar, assim... Na hora quando de vocês estão- informar isso para as pessoas, né? E Desculpa, de organizar mesmo, né? vai ser difícil vir para cá. Então, eu acho que a gente dá um alerta sempre pro cliente e 99% eles mudam. É fácil, muda a Claro, rota. Então, claro. não quero ir. Porque é né? perigoso, né? Porque na verdade você tá saindo de férias para se sentir leve, livre. Solto, aproveitar, curtir, relaxar. E você vai para um lugar que você vai ter um monte de regras que vão te enquadrar, não faz sentido, né? Sim, sim. Isso é consultoria. Aham. Isso é consultoria. É óbvio. O cara veio comprar uma viagem para um lugar e, na verdade, a gente percebe o detalhe e entende que aquele lugar, naquele momento, não vai ser adequado para aquilo que ele está buscando. E né? não E não só- tem nada a ver com, Claro. com o destino ou com a época. É pela situação mesmo. Sim, né? ainda vale, acho que não só para casais Mas- homossexuais, mas para, sei lá, casais religiosos. Vai Sim. fazer viagem de lua de mel de judeus ortodoxos. Nossa, já fiz vários. Né, eu tenho certeza. Isso é aquilo que eu deveria ter feito. Eu deveria ter feito. Foram desafios incríveis, mas é um desafio, você sabe, por causa do Shabá. Sim. E então você tem que encaixar. E eu Nossa, fiz é verdade. Nós fizemos 2 voltas ao mundo. O que a gente chama de volta ao mundo? Viagens mais longas, que passam pelo menos por 3 continentes, que precisam ter um número mínimo de dias, que eu acho que são 20 e poucos, eu não lembro exatamente. Tem algumas regrinhas, né? E que não é que a pessoa fica viajando 6 meses. Não, mas eu nada. lembro que no tempo da minha avó tinha isso, fazia-se viagem de 3 meses. Às vezes as pessoas mais velhas juntavam dinheiro e faziam a viagem. Então você imagina o desafio de já ser uma viagem volta ao mundo, que já é um desafio, porque envolve inúmeros voos, conexões, você tem que ter um sentido, porque você não pode ir e voltar, então você tem que fazer um sentido no trajeto. mapa, no trajeto. Então, isso já é um desafio por si só, e ainda mais para judeus ortodoxos. Claro, ainda E tem a aí questão da alimentação, cachê. Então, É verdade, né? Tem que avisar todos os voos, tem que avisar os hotéis, não, e tem a gente tem indicar que os buscar, né? restaurantes. A gente tem que buscar os hotéis que já tem, etc e tal, porque essa coisa também de avisar, hoje... Nem sempre. Isso é um problema que a gente está vivendo muito depois da pandemia. Os nossos serviços locais, né, tiveram uma perda de Caramba. qualidade. Simples de entender. Na pandemia, os seniors
todas as áreas, dos hotéis, do transporte, da aviação. As pessoas acabaram saindo das empresas e foram substituídas por júniors. Vamos lá, nada contra a geração Z, a gente tem que pedir desculpa de tudo agora. Gente, tá tudo bem. Fazendo os disclaimers. Só os disclaimers. A gente só entende que tem coisas que passam despercebidas. Experiência. É isso. E então, na verdade, caiu muito o serviço, né? Hoje existe uma coisa muito de TDAH, desatenção. Então, a gente que é muito ligado em detalhes, etc., a gente checa, recheca. Antes era double check. Hoje nós já estamos no... Five check. É isso, é mais ou menos isso. E chega lá, a tal da cartinha não tá no quarto. E chega lá, Então, assim, a gente está tendo, de uma forma geral, tá? Isso aumentou muito a quantidade de problemas, né? Então, essa é uma questão importante para a gente levar em conta. Você já teve algum caso, Jaque, de algum cliente que voltou odiando tudo? Ou assim, muito frustrado, porque não era nada daquilo que ele imaginou? Não, assim, tão radical não, Tá. mas a gente tem algumas coisas assim interessantes. Por exemplo, é um caso que eu já contei em várias entrevistas, mas vou repetir aqui porque esse foi um caso muito assim icônico da gente, um cliente que foi para a Polinésia, que é um dos destinos mais lindos do mundo, e na verdade ele pediu um quarto que era a categoria mais alta do quarto, né, a melhor categoria do hotel, né? E ficava perto dos golfinhos. Era um hotel que tinha golfinhos. E os golfinhos faziam barulho e acordavam ele de madrugada. Não existe definição melhor de white people problem do que esse. Você Odiei o Tahiti por causa do barulho do golfinho na minha janela. Não, presta atenção. No meu quarto de hotel Estrela. estrelas. Deus. É isso, e tudo pode piorar. E aí ele nos liga, a gente tinha que dar um downgrade, porque pensa que ele estava na categoria... Putz. Olha, então assim, todos os quartos dessa categoria, nesse hotel, ficam próximos aos Dos golfinhos. A gente golfinhos. não vai poder amarrar a boca dos golfinhos, porque senão vem a associação. Vem o PETA. É isso, então Isso. assim, um pouco complicado. No mundo real não dá. Isso, senhor. nós vamos trocar o senhor de quarto, etc. O que o senhor faz, né? Não vai poder ter devolução do dinheiro. Não, tá bom, eu quero trocar. Acho que faltava 1 ou 2 noites. Trocamos, pedimos desculpa e mandamos uma garrafa de champanhe francês, né? Para ele, pedindo desculpas era lua de mel e tal. Aí vem o e-mail no dia seguinte. Olha... Vocês querem me comprar com uma garrafa de champanhe? Eu não bebo, eu sou religioso, não bebo, tal. Tá tudo bem, mas a próxima vez vocês não precisam fazer isso. Então, assim, Até a gentileza. Até a gentileza. Então, é isso assim, não reclamou, vamos dizer, da viagem, mas daquela situação e a gente tentando... Então, eu acho que é um pouco disso que você me falou. Nunca ninguém voltou, quero voltar antes, porque não é nada disso. Às vezes acontece, porque eu tô com algum problema, etc e tal, e não é exatamente o que eu queria, ou eu não tô bem, eu tive... Acontece, mas assim, decepcionadíssimo, não é nada do que eu esperava, não. Ô, Jaque, você falou de volta ao mundo, É. você falou de lugares lindos no mundo, você falou de, né, locais incríveis e tal, mas eu e o Gabriel, a gente estava conversando antes da entrevista... E o Brasil é imenso, é continental, é maravilhoso, tem todo tipo de oferta. Eu arrisco dizer, de neve a sol. É verdade. A depender da Passando época Hoje, a do depender ano, da época, temos neve. Turismo né? Sul. ecológico no Pantanal, na Amazônia. até a cidade mais cosmopolita da América Latina. O brasileiro tem ainda problema em viajar para o Brasil? De novo, na pandemia, nós redescobrimos o Brasil. O brasileiro, antes da pandemia, tinha. Eu acho que é um pouco esse espírito meio vira-lata, né? Que a gente chama, que, putz, valoriza sempre que a grama do vizinho é mais bonita, mais verdinha. Então, acho que a gente tinha muito isso. A pandemia nos obrigou, né? Quer dizer, ficamos um tempo sem poder sair. E aqui, o turismo doméstico veio com tudo. E, por incrível que pareça, ele se manteve. E foi uma grata surpresa, né? De Amazônia a Pantanal, sair um pouco só das praias do Nordeste, que eu acho que, assim, na verdade, quando a gente fala de turismo doméstico, a gente sempre falava de, basicamente, Nordeste.
Lençóis, né? Nossa. Que é um... Virou a Maldivas brasileira. É isso. It's the new black. É. It's the Isso, new black. isso. Lençóis e a Islândia e as auroras boreais também, né? Então, porque aí tem essa coisa também do turismo, das mídias sociais transformarem destinos em destinos de Groupon, né? Como a gente brinca, vai Claro. todo mundo. Como Maldivas foi na Aham, pandemia, aham. né? Lençóis, né? Noronha já foi. Mas assim, a gente observou um aumento muito grande naquela época e que se manteve. É que eu né? acho muito engraçado, É. né? Lá no Rio de Janeiro É. tem Arraial do Cabo, É. né? Que é lindo. Então, Lindo. obviamente o povo fluminense tem essa mania, né? O povo do Rio fala assim, pra que ir pra Maldivas? Isso Vai pra aqui é isso. Arraial muito mais Tinha barato, muitos ainda tem posts, o né? tio do crepe, né? A gente é muito orgulhoso, né? A gente entrevistou na semana passada a Fernanda Lima, Aham. e aí tava falando sobre o litoral gaúcho, que tem a praia de Imbé, que é horrorosa, do ponto de vista de Estética. beleza, de de beleza, estética mesmo. Só que o gaúcho chama Imbé de Beverly Hills, porque é a isso. autoestima aqui, ó. É isso. E viva a Farroupilha. Mas Arraial- Viva a Farroupilha, né? Mas É Arraial, isso. de fato, é lindo. Não, mas não é completa- Maldivas. Tinha completamente muitos diferente. posts, né? Não é Maldivas, não é Aham. Grécia, não é Isso, Caribe, isso. não é É Arraial. Bahamas, é Arraial, né? Eu via nas mídias Mas é sociais. engraçado, né? Porque, por exemplo, você podia ter estruturas realmente luxuosas Agora em é isso. Arraial. Então, aí a resposta é essa. Aí eu acho que é uma questão política, não sei dizer, nem vou me atrever aqui a falar sobre isso, mas sem dúvida nenhuma, a gente está correndo agora contra o tempo, né? Você vê São Paulo, quanto tempo demorou para São Paulo? Vamos falar de uma metrópole, Aham. a maior metrópole da América, vocês podem saber melhor do que eu, né? Isso. Latina, quantos anos nós demoramos para ter um hotel de luxo de verdade, como o Roosevelt, que hoje Sim. está aí e veio Entre para os quebrar 50 tudo. melhores do mundo, Entre- né? É um absurdo. Exatamente, é o É. 27º. Que é isso uma mesmo. coisa realmente... Que é uma coisa... De Quantos outro anos? O mundo. Rose é da pandemia. Sim. Quantos Sim. anos? E aí vem a parte triste também, né, Jaque, que tem tudo a ver com o que você estava falando sobre esse complexo de vira-lata. Quem construiu e refez todo o complexo Matarazzo, ali onde Foi fica um o Roosevelt, é um francês, francês, isso, que é é isso. apaixonado pelo Isso, Brasil, vê as potencialidades do é país. Mas a gente tem isso. muitos ricos aqui que poderiam ter feito isso. Exatamente. Não precisava de um francês. Não tem um Nada olhar- contra ele, óbvio. Não tem um olhar interno para o que nessas feiras que você já foi no mundo várias vezes, tal. Você vê, porque aqui chega qualquer feira de turismo, qualquer feira de eventos, às vezes tem aquele quiosque do Ministério do Turismo ali no canto que parece todo mundo meio cansado, sem meio vontade de falar sobre o assunto, mas não tem pouco disso aqui de fato olhar Para dentro, né? como algo realmente rentável, inclusive, para o país, né? Vão movimentar a coisa. A gente já teve, né, Embratur que fecha, Embratur que abre. Ah. Eu acho que assim, depende de políticas públicas, sem dúvida nenhuma, mas depende da iniciativa privada. Sim. E aí nós vamos cair em algo que vocês são especialistas de impostos, dessa toda essa... Custo Brasil. O custo Brasil. Quantas vezes a gente não ouviu já? Eu vou para a Europa porque é mais barato do que eu ir para Recife. A gente estava Várias brincando pessoas semana falam. passada, inclusive, eu estava procurando passagem para visitar minha avó em Porto Alegre. Dava para chegar em Frankfurt. É isso. Quase. É isso. Entendeu? Com a diferença que você chega em Porto Alegre. É isso. Entendeu? Com todo Você não vai respeito aos conhecer- meus queridos Não, conterrâneos. você não vai mas- conhecer outra cultura, outro país, outro, Não, né? Porto Alegre é um pântano, gente, não sabe? Mas é complicado. Eu acho que assim, tem muito disso. Já melhorou muito nesses 28 anos que eu, né, desde que eu comecei. A gente, 28 anos atrás era zero. A gente não tinha nada de alto padrão, vamos dizer assim, né? Tudo mais voltado para um turismo massivo, mas assim, de hotelaria de alto padrão. Acho que era de o Copa serviços. só, né? O Copa Único, mas é. porque é a grande pérola Porque da já hotelaria. nasceu, porque já Isso. nasceu Seu assim. para ser isso, exatamente. Já Isso. nasceu para ser isso. Isso. Mas vem melhorando, mas ainda está muito longe do que potencialmente pode ser, né? Tem essa questão dos cruzeiros, né? Também, por exemplo. Que quanto tempo demorou para a gente ter os cruzeiros na costa, né? Brasileira. Que agora tem temporada de cruzeiro, né? E agora Sim. a gente tem. Então, assim, eu acho que aos poucos o mercado vai se adaptando.
Acho que a gente tem que fazer a nossa pergunta do patrocinador, né? Sim, por favor. A gente tem o apoio das Drogarias São Paulo e Drogarias Pacheco, Jaque. E aí eu queria te perguntar o seguinte, vocês fazem uma assessoria completa, né, com muitos detalhes e um acompanhamento durante a viagem também, que é um grande diferencial. Perfeito. 24 horas por dia tem alguém à sua disposição, Sim. até porque tem fuso, né? Sim, e a tal. gente tem um setor de emergencial, né? Se a pessoa está fazendo um safari no Zimbábue e tem um apendicite, o que vocês fazem? Seguro viagem. Sempre. Super importante, super. Não dá para viajar sem seguro viagem, né? E eu vou dizer que esta indústria do seguro viagem hoje no mundo, ela está super desenvolvida e ela dá suporte para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação. Graças a Deus a gente teve pouquíssimas situações esses 28 anos, acho que somos abençoados, pouquíssimas, e essas situações todas foram acudidas e foram resolvidas pelo seguro. A gente sempre recomenda para todos os clientes que saiam do Brasil com seguro viagem. Mas tem os teimosos? Tem. Ah, gente. Claro que tem. E aí Aí é cada um por si. Claro, Né? Aí claro. cada um por si, e Deus por todos. E a gente avisou, né? Sim. Mas tem gente que fala, não preciso, etc. E aí essas pessoas vêm pedir socorro em cima da hora? Para questões de saúde a gente nunca teve. Mas o que a gente tem muitas vezes, e aí vem aquele sorrisinho do lado, é aquele que o cara que queria comprar viagem e não comprou da gente, comprou direto e dá problema, e ele liga e falando, então... Que doideira! Então, sabe, olha, eu não deu para fazer com você e tal, não sei o que lá, mas será que você consegue me ajudar? Aí a gente fala, olha, não dá. E porque não dá mesmo, Não, né? Porque se desse a gente ajudaria. Sim. Claro. Né? Mas é porque não dá. Porque eu não intermediei. Não, e a Você não pode reserva, negociar nada, eu não posso né? fazer nada, eu não posso pedir socorro, eu não Óbvio. tenho o contato da pessoa, né? esse é Então, o seu serviço, quer dizer, a pessoa não comprou, mas quer... Não, Tem. porque a pessoa podia até se disponibilizar a pagar por esse serviço enquanto a outra estivesse viajando lá. Sim. O problema é que... como é que ela vai cobrar uma coisa do hotel se ela não intermediou? Sim. Como é que ela vai cobrar alguma coisa do transporte? Eu não tenho como intermediar. Claro. Mas isso é meio comum, assim, acontece. E aí a gente entende que a pessoa, na hora lá do desespero, da angústia, vai procurar ajuda, né? A gente tem um lema na BeHappy que é incrível. Nós atendemos todo mundo, mas nem sempre, né, a gente consegue realizar aquilo que as pessoas pedem. Todo mundo é atendido. Sim, Todo mundo, sim, sempre. sim, Ninguém fica sim. sem resposta. Aham. Mas muitas vezes a gente não consegue entregar aquilo que o cliente precisa. Já, Ou, claro. nesse caso, não é nem cliente. Né? Claro. O nome BeHappy, ele é óbvio que ele é BeHappy, Autoexplicativo, autoexplicativo, né? mas por quê? De onde veio? Ah, então, foi aquela coisa... Ouvindo a música? Vem da vida, vem da música, vem do NPI, quando a gente procurava alguns nomes e alguns estavam. Então, assim, quando você está montando a empresa, você vai fazer uma pesquisa. Mas acho que, assim, vem da essência, né? Daquilo que a gente... Seja feliz mesmo. Desde o dia 1, né? É uma coisa assim, born to be happy, né? Então, nascemos para ser feliz. E o propósito da empresa é esse. Eu acho que foi um nome muito feliz mesmo, né? Sim. Mas, assim, sem nenhum romantismo, lá na hora de pesquisar, a gente teve várias opções e fechamos no BeHappy. Muito bom. Muito bom. Você com seu filhote de 25 anos, você também fica fazendo viagem assim? Ah, Como é que é? Ele viaja bastante, já viajou muito, né? Adora viajar, começou a viajar com 6, 7 meses. Eu acho que a primeira bom. viagem foi com 6, 7 meses. Eu acho que esse é um benefício indireto que a gente tem, né? De poder colocar o mundo na mão dos filhos, que sem dúvida nenhuma foi o que meus pais fizeram. É isso, por isso que né? eu estou te perguntando. Sim, E não tem como roubar, né? Ninguém tira. E, na verdade, é uma expansão, não é nem só de conhecimento, de culturas. Ninguém vai para uma viagem e volta igual. Não. Isso é fato. Né? E tem uma coisa interessante também, mesmo que você vá várias vezes para um mesmo lugar,
É que nem ler livros, né? Às vezes a gente relê alguns livros. Depois de um tempo. Você não é a mesma pessoa. Você não é a né? mesma pessoa. A água do rio que mudou é isso, já. que mudou. Então, assim, é um universo infinito quando você pensa nisso, né? E de autotransformação Sim. também, né? Então, acho que, assim, não tem como uma pessoa que tem acesso, é um privilégio, por isso que eu falo, é um privilégio muito grande, né? Poder ter esse acesso a várias culturas. Imagina nós, hein? As várias Pô, né, falta pouco. experiências. É isso. Ô, Jaque, você tem falado uma coisa que a gente achou muito interessante, que é não existem mais destinos exóticos, né? Assim, porque de certa maneira tá tudo aí nas redes e sempre tem alguém que já foi e que tem alguma coisa para te dizer. Diante desse cenário, quais são as grandes tendências de viagem, assim? Não necessariamente só para 2025, mas para os próximos anos. Então, eu acho que quando a gente fala do exótico, a gente está falando de um polo turístico que ainda não virou massivo, não está massivo. uhum. Tá? Então, por exemplo, o que está acontecendo hoje? A Arábia Saudita é um país que era até 5 anos totalmente fechado, né? E que se abriu, né? Tem lá o novo líder que escancarou. Então, aí a iniciativa privada entra, os hotéis estão chegando com tudo e já tem um polo que já começou. Então, por exemplo, eu acho que é uma tendência, por conta disso, que é um destino novo, que está se construindo com infraestrutura agora. Tá. Né? Então, acho que é uma tendência. Se a gente pensar em tendência também, mas por outro motivo, de um overtourism que está afastando viajantes de alguns destinos, substituindo por outro, por exemplo, eu vejo a Puglia, na Itália, porque a Costa Amalfitana está no Groupon, né? Groupon, Costa Amalfitana, que é lindo. Então, assim, é com dor no coração, da mesma forma que Maldivas, mas assim, tá com assim, uma demanda a ponto muito, dos locais ficarem bravos. estarem E atacarem. É tudo isso, mais. né? Então, eu acho que, por exemplo, a Puglia é uma região da Itália que até 5 anos atrás era muito pouco conhecida e muito pouco procurada. Então, você vê que interessante. O próprio é um movimento meio que orgânico, meio não, inteiro orgânico, Sim. né? Vejo a Puglia na Itália como um destino muito procurado, até porque eu falo que a Puglia, ela oferece, eu sou apaixonada pela Puglia, então é toda a Itália num pedacinho de chão, porque você tem todas as experiências, né? Então é muito interessante. Acho que essa tendência de viagens para contato com a natureza, então por isso que a caça da aurora boreal, que já está ficando, tá uma coisa incrível, né? Assim, muito popular, muita gente procurando, mas acho que continua uma tendência. Cruzeiros para a Antártica, por conta de tudo que está acontecendo. Essas viagens de exploração. Essa de exploração também. Que legal. É uma nova tendência. Japão veio com tudo. Impressionante. Porque não tem mais visto, né? Para brasileiros caiu o visto e os brasileiros estão descobrindo o Japão, a quantidade de pessoas que era um destino difícil, de difícil acesso, questão da língua, etc e tal. Junto com o Japão, a Coreia, também por conta dos doramas, K-pop também. A Coreia tem, assim, a gente teve um aumento de procura enorme. E sempre, assim, os safaris, né? Então, acho que, assim, safaris nunca sai por conta dessa demanda de contato com a natureza. Então, estamos falando de Quênia, de Tanzânia, de Namíbia, de Zimbábue, além da África do Sul, claro. Tem essa coisa também dos gorilas lá em Ruanda. Então, também uma tendência, porque a gente tem hoje, eu acho que mais do que os destinos, é uma mudança de perfil do viajante, que é um viajante mais slow travel, que é um viajante que tira mais tempo para a viagem, que quer uma imersão maior no destino, que quer ter contato com os locais, que quer realmente... viver o lugar, né? Isso, viver. Ser transformado, né? Sim. Ser transformado. Que é diferente, claro, das tendências de Instagram, ver e serviço, da pergunta da Vitória, que foi muito bem colocada, que também é um outro mercado. É um outro mercado, né? Do cara faz check, e da competição de quantos países no mundo que né? Hoje está lá
Nas bandeirinhas. Nas bandeirinhas, na bio do Instagram, né? É isso que faz a diferença, sim. né? 98 países, Que às vezes não sei o que passou lá, tá. Não, 8 horas no Isso, destino, mas a isso. bandeirinha tá lá, né? É. Tem o carimbo. Então, eu acho que tem esse perfil, né? E nada contra, de novo. Sim, sim. Mas quando eu falo do cliente que nos procura, é um outro perfil. É o perfil desse cliente que quer uma imersão Sim. no E aí, destino. aqueles destinos de luxo que até pouco tempo atrás eram muito procurados, então, sei lá, Sambart, Turks and Caicos, essas coisas, elas estão saindo de moda? Não, eu acho que não. Eu fiquei muito fala. interessado nisso porque o Ricardo Freire, ele tem um roteiro no blog dele, que é Sambarts para duros. Sim. E é uma contradição dos próprios isso, termos, né? Porque é um isso. paraíso fiscal, é uma coisa, o Ibrahimovic para o iate dele lá e faz sombra na praia, mas ao mesmo tempo tem um roteiro pra gente que não tem tanta grana. Então, Por quê? Porque Tanta. porque na verdade você... o que é um duro? Foi a Sambarts, então, né? exatamente. Tem Você não isso. chega com o seu jato pessoa particular, você vai para San Martin, por exemplo. Pega o catamarã, e pega o né? catamarã e já Aham. começa por aí. E aí você vai ficar numa pousadinha, porque tem lá, eu nem conheço, mas tem, Aham, dizem que tem, né? Uma pousadinha, Não etc precisa e ser o tal. Cheval Blanc. Mas é isso. Porque de alguma forma, essa também é a beleza do nosso mercado, né? Que você tem essa democracia, entre aspas, de que você pode Escolher viajar a com forma que qualquer você quiser. budget. Claro. Conhecer o mundo de qualquer budget, com qualquer budget. E os né? clássicos, assim, as pessoas ainda te procuram para conhecer Paris, Roma, Londres e Madrid? Sim, Tá. sim. Eu acho que clássico é clássico. O clássico nunca morre. Ele nunca morre, sempre tem um lugar para o clássico, Uhum. né? Eu acho que tem. E uma coisa interessante, né, Gabriel? Você tem que pensar também na tal da jornada desse cliente viajante, porque tem o viajante entrante na cadeia. Sim. Ah, claro. Quando você pensa num viajante maduro, que já foi a Nova York 18 vezes, a Paris, a Roma, nananã, então ele já está nesse nível, por exemplo, do cruzeiro, Dos ou gorilas. dos gorilas, porque tem esse percurso, né? Mas não esqueça que tem o entrante. Claro. Ou o jovem, ou mesmo aquele que está com acesso, Uhum. né? Começou a ter Começou acesso. a ter acesso, independente da idade, mas que tá entrando na cadeia. Então, isso tá sempre em movimento, né? Sim. Depende desse... É muito louco isso. Ela falou jovens, e ela mencionou a Coreia. A Duda, minha filha, tem 8 anos, e a Duda falou outro dia que ela quer fazer intercâmbio na Coreia. Na Coreia, olha só. Isso Olha. não existia. Imagina quando você tinha 8 anos, você não sabia nem aonde era a Imagina. Coreia. Aí que eu existia a Coreia. falei, Coreia, Eduarda? Aí ela assim, qual o problema? Aqui, ela falou lá a língua estranha. Desculpa. Mas é que ela... Cecília sempre flertando com o cancelamento. Mas tudo bem, ela Mas você fez. quer vai. Kudasai? Sei lá, ela falou um negócio lá. Aí eu falei fazendo coraçãozinho com a É o mão. coraçãozinho, é isso. Aí eu falei, tá bom, filho. Não, ela assim, qual o problema? Pra mim, né? O Aí eu problema falei, é que o Rivo News tem que render. aí eu Porque não é barato. Eu falei, não, filha, é porque na época da mamãe, o intercâmbio era para os Estados Unidos ou para a Europa. É isso. Agora eu vou Não fazer... era? Aqui é mais barato que o Japão, por exemplo. Ah, É muito interessante. interessante. Está muito próximo e é praticamente quase que metade do preço do Japão. E aí as Fica pessoas... aqui a dica. É isso. E as Fica a pessoas dica. fazem o quê, já? Que Seul? Ou tem mais... Tem Busan, tem Jeju, tem algumas... Não, tem outras coisas. Tem praia, tem cidade histórica como Kyoto. Aham, É um que circuito interessante. muito, muito interessante. Não é só Seul, não. E eu tenho uma dúvida também há muito tempo. Na verdade, são duas, assim. Primeiro, se você atende também os caçadores de hotéis. Então, aquela galera assim, que quer conhecer todos os amãs do mundo. Sim. Uhum. E aquela história do Four Seasons, o jato do Four Seasons, você já viu isso? São aviões da rede Four Seasons, Sim. que eles são inteiros de primeira classe, só tem assentos de primeira classe. Eu acho que, se eu não me engano, a última vez que eu vi era coisa de $130 mil por pessoa. Uma Só viagem voo? de 20... Não. Ah. É uma viagem de 28 dias
por vários hotéis do Four da rede, Seasons. e já no próprio jato. Isso. Agora a gente tem Ritz-Carlton também fazendo barco, tem. E é uma coisa assim, é o ápice da exclusividade, porque você não vê a sua mala. Então, tem sempre alguém que faz, desfaz, coloca no avião, coloca no seu quarto. Sabia que é assim no Palácio de Buckingham? É isso. Então, é uma experiência Uma bem tia- barata uma para ti- você uma ter tia essa... bisavó minha teve a oportunidade de de se hospedar no lá. Palácio de Buckingham. E você não vê a sua mala. E ela disse que quando ela entrou no quarto já estava tudo no armário, tudo armário, passado. é isso. Tudo Vocês já organizado. fizeram alguma dessas? Não fizemos, mas a gente conhece o produto, uhum. né? Ele é sazonal, né? Mas é isso. Me impressiona muito que exista público, né? Existe. Existe. Porque são assim, são, Existe. sei lá, 40 pessoas. É o CVC do bilionário, né? Gabriel, vamos lá. Na matemática que eu não sou muito boa. Aham. População mundial. É. Quantos? 8 Quase bilhões. 8, né? 8 Quase bilhões. 8. População, vocês que têm os números de milionários, não vamos falar nem bilionários, milionários, quantos por cento? Milionários eu não faço ideia, deve ser. 5%? É. Mais 10. até, eu acho. 10%, vamos chutar 10%? E aí dá quanto isso? É isso, é muita É coisa. muita. É muita gente. Tem É. mercado para tudo, É isso. né? E aí, quando você olha para isso, eu sempre falo, tem pouca oferta. É incrível quando você pensa. Porque as pessoas geralmente pensam exatamente isso. Tem pouca oferta. Claro. Né? Porque a gente está falando de topinho de pirâmide. Topinho de pirâmide é esse pedacinho. Sim, Então, sim. assim, por isso que é muito interessante quando você, nos hotéis, né, os quartos que são reservados primeiro, acabam primeiro, são as super suítes, a classe executiva, a primeira classe. Claro que proporcionalmente o número de assentos Sim. da primeira Sim, classe é muito menor, menor. mas teoricamente, se fosse uma coisa tão inacessível, não venderia. Isso. Sim. Né? Como Sim. uma suíte, a gente já vendeu Acabaria. suítes de $20 mil. Agora eu fui para Los Angeles, no Four Seasons. Aham. Eles têm uma penthouse que era $38 mil A diária. Minha nossa Na atual Senhora. cotação, R$180 mil. O dia ali. Então, O dia ali. E não, eu fiquei muito impressionado. Você isso. falou agora há pouco que tem voo diário da Emirates para Dubai. sim. E são 8 suítes de primeira classe, e acho que 20 e poucos assentos de business, e eles devem ir completos. Sim, vão Porque completos. senão a Emirates também não Diário. fazia uma rota diária. Sim, e tem voo, do Brasil tem saindo do Rio também. Então, na verdade, Agora, São não, 2, já então, faz por tempo, dia. né? Gente do céu, tá vendo? Existe um mundo Tem- muito Existe. rico. E você sabe que eu Existe. fiz uma entrevista uma conversa no Web Summit com a gerente geral de hosting do Airbnb. Uhum. O Airbnb entra na jogada de vocês também? Tem gente que opta por isso? Vamos dizer que o Airbnb é nosso concorrente, teoricamente. Entendi. A gente não tem nenhum acordo comercial, por uma questão mesmo de estratégia. Não, é porque a Claro. estratégia deles agora é valorizar a experiência. Por isso que eu estava te Sim, perguntando, sim, né? sim. Virou a filosofia deles Sim, agora. Mas a gente na BeHappy a gente não vende. Se o cliente quer, ele tem a liberdade de escolher, etc e tal. E eu sei de clientes que têm experiências incríveis e sei de clientes que têm experiências Horríveis. péssimas. Claro. A grande questão, a nossa questão é curadoria. Uhum. Então, é um produto que eu não tenho como ter curadoria. Então, como eu falei, eu não vendo nada que eu não possa Você vai depender cuidar. da curadoria de terceiros, né? Opinião e... E, na verdade, é um universo enorme, é gigante, É. é impossível você ter curadoria de todos os hotéis É. de Paris Claro. que você tem, de todos os quartos, Airbnbs. os Airbnbs em Paris. Então, como a gente está pautado, né? O nosso trabalho é consultoria, curadoria, né? E assessoria durante a viagem, esse é o nosso tripé, é um produto que não se encaixa Entendi. nesse processo nosso de cuidar do cliente. Entendi. Né? Eu acho que a gente pode ir para as perguntas Tá. baits. Vamos lá. Vamos lá. Já que os 5 melhores destinos do mundo para comer. Uau, para comer? Vamos falar país, pode ser? Pode ser, Eu acho claro, melhor. claro, Tá bom. claro, Então, claro. vou falar de França, não tem como. Vou falar de Itália. Vou falar de Portugal, Maravilhoso. né? Vou falar de África do Sul, né? La Vamos Colombe. colocar. E se a gente falar de um destino exótico, eu falaria da Tailândia. Por exemplo, a Tailândia é um legal. destino com opções Culinária. incríveis nessa linha dos Sim, exóticos. sim. E quais são os 5 destinos mais interessantes para se conhecer como casal?
Uau, como casal, a Polinésia Francesa mora no meu coração. Eu acho Mesmo assim, com esse inconveniente dos golfinhos. mesmo com esse barulho dos golfinhos. Barulhento, uma coisa horrível. Acho que a Polinésia Francesa. Eu gosto muito, eu acho que nós brasileiros gostamos muito de ilhas, né? Uhum. Seychelles é um destino também assim incrível. Vou falar da África do Sul, né? Dos safaris de forma geral, África, Tanzânia, tal. Essa experiência eu tenho muito orgulho de ter sido uma pioneira e ter, porque as pessoas não viam. Ela me convenceu. Nunca esteve no meu radar. Esse destino Claro que não. como um destino romântico, né? Inacreditável. É super romântico, né? Vamos falar de Maldivas. Eu não posso deixar de falar, por mais que esteja, né, que tenha essa overexposition e tal, mas eu acho que assim, Maldivas é um destino que é impossível ser. Sabe que eu tenho sonhos de ir pra lá, não com o Renato, meu marido, te amo, mas com amigas? É muito gostoso também. Então, Sabe? Maldivas. Mas eu acho que deve então, ser muito Aqui divertido. no nosso bangalô, Mas é vivendo, isso, curtindo, bebendo, é falando mal muito, dos outros. Sim. Eu acho que é muito plural para crianças, para amigos, para famílias, para tudo. Tem uma beleza assim que é estonteante mesmo e que você não tem ninguém que não chora, sabe? Que não sai de lá Emocionada. chorando. Eu acho assim que é muito bonito. Teve essa questão dessa overexposition, mas acho que Antes que afunde é legal. E aí vou falar, acho que a Itália. A Itália, né? é que assim, eu não posso nem dizer muito de cidades, mas tem assim, tem um Lago de Como, né? Imagina. É um lugar super As romântico. microcidades. Porto Fino. Porto Fino. Então, a Itália tem, assim, acho que matei aí os 5. Uma hora Bom. romântica. Só antes de seguir, não uma correção, uma observação. O número de super ricos no Brasil é 0,2%. No Brasil. No Brasil. Tá pensando no mundo. No né? mundo inteiro, nós temos 60 milhões de milionários. Então. Mas é isso. É isso, 60 milhões É de muita milionários. gente. Se eu chutar aqui, a gente não chega a 1 milhão de quartos, vamos dizer, pelo mundo. Eu chutei, Entendi. entendeu? Então, assim, tá Tem sobrando. muita É demanda. mais ou menos Tá. isso. Perfeito. Mais ou menos isso. Quais são os 5 destinos que você já recomendou muito? Não que você não recomende mais, mas que estão meio caídos, assim. Hoje, Essa né? pergunta para você é ruim porque ela depõe contra um pouco, mas esse é o seu trabalho, né? De orientar também as pessoas. Então, olha que interessante. Se eu trabalho com consultoria, eu ia falar isso nas primeiras perguntas, mas eu achei melhor não, mas agora nessa terceira eu vou usar isso a meu favor. Certo. Se eu trabalho com consultoria, qualquer opção, qualquer pergunta que você me fizer, eu vou ter que investigar mais para eu poder responder, né? Então, por exemplo, de destinos caídos, eu posso dizer destinos que têm algum problema operacional, Claro. que está com... porque você entende? Perfeito. É muito... Sazonal. Não é muito sazonal, é muito específico. Beirute, por exemplo, não é um lugar que agora você vai recomendar. Exatamente. Ou mesmo Israel. Mesmo Israel, então, claro, exatamente. claro. Eu acho que é mais por aí, Tá. entendeu? E que não tem nada a priori, né? Mas é momentâneo e sazonal. Perfeito. Perfeito. Não dá pra... Não dá pra falar. Cravar. E quais são os 5 melhores destinos para entender a história do mundo? Uau. Putz. Turquia. Turquia, centro do mundo. Turquia é um destino que você respira história. Egito, né? Vamos lá, Egito também. Sim. Essa Tá é fácil. super em alta, então, super né? em alta. Porque na pandemia o Egito ressuscitou. Ficou aberto. Na né? pandemia o Egito ressuscitou. É maravilhoso. mais ou menos isso. Porque ele estava aberto e você imagina, a gente fez várias viagens que não tinha ninguém. A pessoa via as pirâmides todas sozinha. Imagina. Foi o melhor momento. Então, Turquia, Egito. Eu acho que não dá para falar, se a gente falar de uma história mais moderna também, vamos falar de Oriente, temos que falar da China. Acho que não tem como não falar Com da China. certeza. Né? Do Japão. Claro. Né? E
E vamos falar, enfim, da Europa é difícil, né? Porque acho que Portugal, Espanha, toda essa época do descobrimento. É difícil 5, né? Mas É isso. temos que falar da Grécia, Claro. temos que falar da Itália. Das coisas modernas, Paris ali, com toda a história, túmulos. Exatamente, né? Eu acho que assim, outro dia eu tive um pedido, outro dia não, já fizemos essa viagem, que foi muito interessante, agora esse ano, de um casal que quis fazer uma viagem pautada na Segunda Guerra Mundial. Que interessante. Então, eles foram para várias cidades, né, ligadas à Segunda Guerra Mundial. Tivemos um outro casal que quis fazer cidades americanas do centro, né? Sim, o meio oeste americano. É o meio oeste, uma coisa assim também. Então, é interessante porque a gente está crescendo esse tipo de demanda de viagens, vamos dizer assim, com propósito, seja cultural, seja religioso, seja histórico, né? Reproduzir cenários, isso, né? Pode crescer a rede social que for, pode crescer os influenciadores que forem, mas eu acho que o seu trabalho, a tendência dele é só se expandir. Porque realmente a curadoria, interligar as coisas, ter um time para sentar, pesquisar, buscar informação e buscar o melhor atendimento, isso aí... E os fornecedores incríveis, o nosso guia em Cape Town, o Pisco. Pisco. Puxa. O Pisco é maravilhoso. E brasileiro, e aí ele se adapta. A gente tinha planejado 3 vinícolas num dia. E aí eu cheguei com uma lista de 8. E nós fomos às 8. Conseguiram fazer às 8. E aí ele ligava e dizia, tô com um cliente que não reservou, mas quer ir aí hoje, dá? É uma coisa assim que faz toda a diferença. Eu acho que toda a diferença. O que é exclusivo, o que é trabalhado, o que é pensado, ele tem muito mais espaço, talvez num mercado cada vez mais nichado. Sem dúvida nenhuma. Mas tem cada vez mais espaço. É como um alfaiate, né? Você pode comprar um terno pronto. Ele não vai ficar ruim. Mas o sob medida, ele é para você. Exatamente. Exatamente. O nosso você. Trabalho, inclusive, a gente define, a gente faz roteiros sob medida. E é isso mesmo. E é de acordo com a demanda, né? E é muito legal porque cada roteiro desse é um novo desafio para a gente. Opa! Né? Então, também o nosso repertório vai aumentando. Essa é a história, que é muito legal. Nenhum dia é igual ao outro, nenhum cliente é igual ao outro. Nenhuma época é igual. Nenhuma viagem, mesmo para o mesmo cliente, é igual. E eu acho que é isso que nos move, é isso que nos, assim, nos excita mesmo, nesse sentido, nos inspira para estar sempre buscando novas conexões, novos serviços, novos fornecedores, né? Atualizando sempre o nosso portfólio, porque a curadoria é muito importante. Muito. E a relação de confiança que a gente tem com os nossos clientes, eu acho que realmente isso não tem preço, né? Você sentar na frente de alguém que vai vender para você só aquilo que compraria. Eu acho que assim, é simples. E isso está no primeiro contato que eu faço com o cliente, a entrada do cliente, essa consultoria sou eu que faço, né? Hoje a minha função na empresa é... Receber. É receber para cuidar e todos os acordos comerciais, a curadoria também dos produtos passa por mim, porque também chega muita coisa que não tem a ver com a gente. Claro. Você imagina, então, né, que a gente precisa selecionar e é isso, né? Essa arte de fazer a conexão. Né? Muito legal. Para a gente encerrar, Jaque, eu sei que você já contou isso no Jô, mas faz muito tempo. Diga. Não tinha ainda as redes sociais. Sim. Então conta pra gente aquele caso espetacular do casal que separou 15 dias antes. Entendi. Vocês casamento. Entenderem o que é adaptar. Isso. Criar personalidade numa viagem. Então, eles iam para a Polinésia. Foi exatamente 15 dias, eles separaram. O noivo que tinha acertado tudo comigo, nesse caso, eu não tinha atendido o casal, eu tinha atendido só o noivo. Ele que tinha pago a viagem, inclusive a viagem estava paga, vouchers, tudo. E aí ele me liga, desesperado, fala, olha, terminamos, eu quero, me tira daqui. Faltava 15 dias, eu não quero estar aqui no Brasil, se vira, faz aí o departamento de milagres, já existia naquela época, né? E foi, ele imagina o sofrimento, ele tinha sido, abandonado, né, pela esposa. E, na verdade, ele teve uma alma caridosa, que era um amigo que estava indo para Londres, e falou, eu vou estar em Londres, vem comigo. E aí nós fizemos o ponto inicial em Londres,
E esse amigo, né, foi o companheiro dele e saiu de uma viagem de lua de mel para uma viagem de solteiros. Então a gente teve que fazer esse desafio em 15 dias e foi divertidíssimo. Ele é nosso cliente até hoje, eu me arrepio de falar. Legal. Ele casou novamente, tem 2 filhas, foi promovido de Be Happy Family de Be Happy Honeymoon para Be Happy Family. Depois ele conheceu a esposa, o pedido de casamento, nós fizemos uma viagem, a lua de mel, as férias deles, as férias com as crianças. Que legal. Ele tem ascendência japonesa, então isso também, a gente faz muito essas viagens com as famílias, né? Para os destinos de origem das suas famílias. Então fizemos uma viagem linda, que ele levou a família para o Japão. E é nosso cliente até hoje. Que máximo. É muito especial. É sobre isso, né? É cuidar de pessoas. Então, a viagem é só um pretexto, eu falo. A viagem, no final das coisas, o bônus em si. É só o bônus em si, né? Sensacional. É muito especial. Ó, muito como especial. a gente está nesse momento diferente do nosso país, com o dólar batendo, sabe-se lá quando esse programa até o for final, ao ar, até o final do você tem alguma dica? Você, não como Jaque Be Happy Honeymoon, nem Be Happy Viagens, você como agente de viagem, assim, para quem está sendo o nosso último Talks do ano, então, para quem quer viajar em 2026, esse mundo tão cheio de instabilidades e coisas, o que você recomenda, Jaque, para quem está querendo explorar o mundo aí pelos próximos anos? Então, uma coisa que eu mesmo faço na minha vida é a tal da poupancinha. Agora a gente tem muitos aplicativos, então independente do valor do câmbio do dólar, eu sempre falo, separa e vai convertendo, e aquilo lá vai criar $1, €1 médio, né? Nesses aplicativos, para você, na hora que precisar, você ter, né? Então, essa é a primeira dica do ponto de vista mesmo, o planejamento do planejamento. Eu acho que é importante esse planejamento, né? É muito importante. Chegar antes mesmo, você tem mais opções e você não fica refém, nem da disponibilidade. Por exemplo, eu quero ir muito para um lugar e está tudo lotado, se eu chego muito em cima, e nem das tarifas. Normalmente, com antecedência, eu consigo tarifas melhores. Então, acho que assim, esse timing também, né, de procurar, de pesquisar, de se organizar, né? E acho que continuar colocando o valor que a viagem tem na sua vida, né? Então, assim, não vamos desanimar, gente. Não vamos desanimar, é isso. E as coisas... Ficar atento a esse mundo que está aí hoje, ficar atento, oportunidades, né? Eu acho que às vezes acontecem muitas oportunidades. Hoje a gente tem esse universo de milhas. A Be Happy não trabalha. Hoje a gente nem emite mais aéreo, por conta de várias questões. E 90% dos passageiros usam seus programas de fidelidade e fazem esses cursos de milhas. Eu não me aprofundei nisso, na verdade não me interessei muito por isso, mas eu sei que funciona bastante, a gente tem muitos clientes, então é oportunidade, né, de transformar os seus gastos. Eu vejo um monte de gente fazendo isso, né, e acho que basicamente é isso, né, e temos aqui um Brasil, sem dúvida nenhuma, que mesmo com esse custo Brasil mais alto, nesses momentos de câmbio desfavorável, é uma opção maravilhosa, né? Então também recomendo que a gente olhe para o Brasil como uma opção também muito viável e possível, né? Olha, eu espero que em 2025 eu consiga usar muito os seus serviços. Eu Com fico certeza. muito feliz, estou à disposição. Você sabe que a minha ida ao Jô, eu vou contar aqui, eu fiz a lua de mel do Willing, né? E de duas moças que trabalhavam na produção. Então aqui já estou oferecendo serviços eu já para fui todo mundo, né? Para a galera toda. Muito bom. Mas foi muito divertido. Que legal. Foi muito legal na época do Jô. Eu fiz a lua de mel do Willing. Um beijo para ele, se ele tiver assistido, foi muito especial. Muito obrigada. Especial foi ter você aqui com a Jaque. gente hoje, Jaque. Que delícia Que de papo conversa e para abrir a cabeça para uma série de coisas. Com certeza. De viagens a empreendedorismo. É isso. Porque a gente tem que ser multifacetada, né? Essa coisa de, por mais que a gente seja nichado, a gente nicha para poder cuidar melhor, mas a gente não pode nichar na vida, eu falo. Eu falo isso muito para as meninas, né? Claro. Ó, a gente tem aqui um nicho para ficar mais fácil para carregar, né? Mas cabeça aberta. Sempre. E sempre buscando
novas oportunidades, desafios. Tá atento. Estar atento e ampliar repertório, né? Claro. Eu acho que é Com isso. certeza. A vida é um grande desafio e a gente está aqui, eu sempre falo, ou escola ou hospital, né? Então, que seja escola, É verdade. né? Ou escola ou hospital, que seja escola e que a gente consiga ampliar aí o nosso repertório. Bom demais. Obrigadíssima, Muito obrigado, Jaque. Obrigada a Jaque. vocês. E para ter repertório e curadoria, faz o quê? Sexta-feira, 12h30, neste mesmo canal, Rivo News. O último do ano. Seu resumo semanal de notícias, a gente ainda vai fazer uma retrospectiva. Acabei de decidir isso para desespero dela. Vai fazer e de retrospectiva. toda a produção vai sim. do Isso programa. mesmo. Mas assiste, vai ser ótimo. O último Rivo News do ano, a gente espera vocês. Beijo.